Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 15 horas mais 40
33 minutos. Boa tarde para você. Gustavo Marques. Esse sou eu aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9 em mais uma abertura de mais uma jornada esportiva pelos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes é de Carlos Corsato. Mesa de áudio e vídeo, ele, sangue do meu sangue, Felipe Marques. Futebol Interior. Nas reportagens, Daniel Farias. Nos comentários, Daniel Farias. Daqui a pouquinho vou rodar a voz que vai me auxiliar na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, que tem oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, é sempre uma delícia saborear a pizza da pizzaria do Dadá. Sim, é claro que não é somente pizzas, né? Tem também almoço, tem jantar, tem tudo na pizzaria do Dadá e você pode pedir pelo delivery. Do Dadá. Estamos ao vivo junto com vocês aqui pelos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho tem Campeonato Brasileiro Série C. O Bugre vem muito bem. Veio de uma série de vitórias, 5 jogos sem perder. Parabéns ao Guarani. E agora fora de casa tenta vencer o Londrina, hein? Jogo difícil, páreo difícil para a equipe do Guarani. E no banco de reservas tem ele lá do Londrina, o Roger. Roger que vestiu a camisa da Ponte Preta, hein? É a primeira vez que o Roger vai enfrentar o Guarani, agora como técnico. Já enfrentou diversas vezes vestindo a camisa da Ponte Preta, agora no banco de reservas, o técnico da equipe do Londrina. Deixa eu chamar o destaque dele, Daniel Farias. Poucos destaques porque até o momento ainda o Londrina não está definido, não está escalado, mas antes, deixa eu conversar um pouquinho com o Daniel, deixar aí evidentemente a oportunidade para que ele possa dar aí o seu depoimento inicial, as suas considerações iniciais. Boa tarde para você, Daniel Farias. Tudo bem, meu amigo? Daniel Farias! Muito boa tarde, Gustavo Marques. Muito boa tarde para você, ouvinte e telespectador do canal Futebol Interior. O nosso muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Gustavo Marques, fortes emoções nos aguardam hoje. Dia 6 de julho de 2025, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Daqui a pouco vai rolar a bola para Londrina e Guarani. É Tubarão contra o Bugre. E como você disse, o Bugre vem com um retrospecto muito bom na terceirona, esperando vencer na tarde de hoje para conseguir mais 3 pontos. Fora de casa é jogo difícil, jogo que promete fortes emoções. E para quem sabe, o Bugre começar ali a entrar dentro do G8, que é o sonho de avanço para a próxima fase dessa terceirona. Daqui a pouquinho eu volto com informações de bastidores, tanto do Londrina quanto do Guarani, e eu volto com você, o narrador da flechada. É isso aí, Daniel Farias. Daniel Farias sempre em cima ali, daqui a pouquinho ambas as equipes escaladas, e nós vamos trazer evidentemente para vocês, meus amigos que estão ligados e conectados. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. O Daniel Farias vai trazer a escalação de Guarani e a escalação também do Londrina, ou Londrina e Guarani, porque o Londrina joga dentro de casa. Rápido intervalo e eu volto em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Gustavo Marques. Isso aí, perfeito, 15 horas mais 51 minutos, estamos de volta junto com vocês, aqui pelos canais Futebol Interior, domingão, hein? E o final de semana foi de muitas transmissões aqui nos canais Futebol Interior. Ontem trouxemos com exclusividade o empate do Guarani, né? Guarani empatou, que coisa, um jogo aí turbulento para o Bugre ontem na Copa Paulista. Infelizmente, o Bugre conseguiu apenas um pontinho contra o São Bento de Sorocaba, jogando fora de casa com a menos. E agora, na Série C, um outro momento, virando a chave, né, o Daniel Farias, Guarani muito bem. É claro que o Guarani começou aí o Campeonato Brasileiro da Série C, péssimo, ruim, né? Algumas mídias aqui de Campinas já tinham até cravado aí o rebaixamento do Guarani, até porque a Série C é um campeonato de tiro curto, né? Se você não aproveitar, aliás, se você não aproveitar a janela, né? Se você começar ruim e você não aproveitar a janela, tchau, esquece. O Guarani soube aproveitar, trouxe 9 jogadores. A realidade do Bugre mudou, né? É um dos melhores times aí depois dessa janela. 5 jogos sem perder e aí de olho na classificação. E mês que vem, ô Daniel Farias, tem um jogo que para a cidade, que é o Derby Campineiro, que é o Alvinegro, que é a Ponte Preta Alvinegra versus a equipe do Guarani. Então, movimentações, mês de julho e mês de agosto, tem tudo pro Guarani reestabelecer, vencer o derby, evidentemente lutar e buscar uma vaga para a classificação, Daniel. Exatamente, Gustavo. Muito se deve também à chegada do técnico Marcelo Fernandes, né? Embora tenha perdido ali os 3 primeiros jogos, mas aí vem numa sequência de vitória. Claro que isso vem também com boas contratações, muito bom trabalho da diretoria do Guarani nessas janelas, como você disse, de aproveitamento ali de transferência, e o mercado da bola é isso, né? Tem gente saindo, tem gente chegando, tem técnico assumindo o comando do time, dando cara nova, e o Guarani vem nessa pegada aí, nessa terceirona, com ascensão aí, a possibilidade de hoje dormir dentro do G8, Gustavo Marques.
Isso aí, Daniel Farias. Ô, Daniel Farias, falando nisso, ambas as equipes já estão escaladas? Já previamente já escalado, tanto a equipe do Guarani quanto a equipe do Londrina. A onzena titular já foi escalada tanto pelo Marcelo Fernandes, quanto também pelo Roger Silva. E a hora que você quiser, estou aqui de prontidão para informar você e também aos ouvintes do canal Futebol Interior. Então vamos lá, Daniel Farias, começando pelo Guarani no pique do rádio, Bugre definido e escalado. O Guarani vem com o Andrei, Cicinho, vem também com o Rafael, o Alisson, o Emerson, Alan Santos, hoje vem com a braçadeira de capitão, com Kelvin, Matheus Sarará, Caio, Diego Tavares e também tem o Bruno Santos, é a onzena titular escalada da equipe do Guarani, meu caro Gustavo Marques. Tá certo, e o Londrina? Como é que tá o Londrina aí, Daniel? O Tubarão vem com o Luiz Daniel, o Cedric, vem com o Célio, o Wallace com a braçadeira de capitão, o Maurício, vem também com o João Tavares, Zé Breno, o Robson Vitinho, o Cariús, olho nele, e o Iago Teles também são os 11 escalados pelo técnico Roger Silva. Tá certo, esse Daniel Farias trazendo as escalações de Guarani e também a escalação do Londrina. Daniel Farias, agora vamos ouvir o Arthur Eugênio Matias. Ele vai contar um pouquinho da história de jogadores que passaram tanto pelo Guarani quanto aí também pela equipe do Londrina. Agora com ele, Arthur Eugênio Matias. Boa tarde para você. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Guarani e Londrina para falar de um jogador que marcou época, que foi campeão, tanto no Guarani como no Londrina. Eu vou falar do goleiro Neneca, para muitos, o melhor goleiro da história do Guarani, campeão brasileiro em 1978, campeão paranaense pelo Londrina em 1981, Hélio Miguel, nascido em Londrina no dia 18 de dezembro de 1947. O goleiro Neneca começou jogando no Paraná de Londrina, que depois viria a ser o Londrina Esporte Clube, o Tubarão. Neneca começou muito bem na equipe do Londrina. Você está vendo aí uma foto de Neneca, novinho no time do Londrina. Olha outra foto de Neneca no Londrina, 1972. Olha o técnico Orlando Fantoni, o mesmo Fantoni, o tio Fantoni, que levou o Neneca para o Náutico, levou o Neneca para o América Mineiro. Neneca foi muito bem no Londrina, chamou a atenção, passou um período fazendo testes, estágio no Santos. Isso só o futebol interior sabe. Mas no Santos, com vários outros goleiros, Joel Mendes, Serras, Cláudio, Neneca acabou não sendo aproveitado. Mas em 1973, ele foi negociado com o América Mineiro. Aí você vê uma foto de Neneca no gol do time do América, 1973. Neneca teve destaque no América no Campeonato Brasileiro, 1973, junto com o Juca Show, com outros jogadores que se destacaram na equipe do América Mineiro. Mas logo em seguida, Neneca, progredindo na carreira, foi para o Náutico. E no Náutico ele foi campeão pernambucano, chamou muita atenção, foi um destaque do time do Náutico. Você vê uma foto aí de Neneca no Náutico. Olha o timaço do Náutico em 1975. O segundo é Pedro Omar, que também jogou na Ponte Preta. O goleiro Neneca, agachados. Olha que ataque, Dedeu, que jogou no Guarani, Juca Show, Jorge Mendonça, o lendário Jorge Mendonça, o meia Vasconcelos, que depois foi para o Palmeiras, está hoje morando no Chile, e o ponta esquerda Lima, que jogou também no Corinthians. Neneca, no Náutico, em 1975. E em 1976, Neneca foi contratado pelo Guarani. Acompanhe a trajetória, a história de Neneca na equipe campineira. Neneca chegou ao Guarani em 1976. Em 1975, o Guarani atravessou um momento difícil em termos de goleiro. No começo do ano, Tobias, para mim o melhor goleiro da história do Guarani, foi negociado com o Sport. E o Guarani
Testou Sérgio Gomes, testou João Marcos, mas estava tendo dificuldade no gol. Tanto é que foi buscar de volta já veterano Sidney Poli, que encerrou a carreira no Guarani, começou no Guarani, jogou em grandes clubes, e Sidney Poli veio mais para tapar buraco. Tanto é que depois ele transformou-se em treinador de goleiros do próprio Neneca. E o Neneca chegou muito bem ao Guarani. Logo de cara, foi campeão paulista do primeiro turno. Olha o jogo que deu o título ao Guarani contra o São Bento de Sorocaba. O Guarani ganhou de 3-0, 1976. No futebol interior você acompanha a foto em pé. Miranda, Neneca, Amaral, Nelson, Deodoro e Flamarion. Agachados, Renato, Zenon sem bigode, André Catimba, Davi e Ziza. O Guarani de Neneca em sua primeira temporada na equipe bugrina. Mas o auge, o apogeu de Neneca foi em 1978. O goleiro campeão do time bugrino, Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Zenon e Renato, Capitão Careca e Bozó. É o time que todo torcedor do Guarani lembra. É o time histórico do Guarani. Neneca foi muito importante. Neneca, além de um grande goleiro, foi líder deste time bugrino. Ficou no Guarani até o início de 1980, quando foi negociado com o Operário de Campo Grande. E no Operário também foi campeão. Aliás, que estrela tem Neneca, hein? Campeão por onde passou, no Náutico, no Guarani, no Londrina, no Operário de Campo Grande. Vamos ver o Neneca no Guarani? Olha os 3 goleiros do Guarani no título de 1978. Birigui, Neneca e João Roberto. Os 3 goleiros do Guarani em 1978. Olha o Neneca, eu estava neste jogo, 1978, Guarani e Juventus, na Rua Javari. Neneca ficou no Guarani até o início de 1980, titular absoluto do gol do Guarani, 1976, 77, 78 e 79. Em 1980, ele foi negociado com o Operário de Campo Grande. E Neneca chegou no Operário e logo de cara foi campeão estadual. 1980, do Operário, ele voltou para Londrina e conquistou o título de campeão paranaense em 1981. Como era campeão esse Neneca, hein? 1981, Neneca, o goleiro da foto ao lado dele. Logo na sequência, Fernando Nariz, que também jogou no Guarani, jogou no Santos. Agachados, o centroavante. No meio da foto, Paulinho, irmão de Juninho Fonseca, que foi revelado pelo Ginásio Pinhalense. Depois do Londrina, Neneca começou a jogar em equipes de expressão menor, mas continuou agarrando muito. Esteve no Fluminense de Feira de Santana, no interior da Bahia. Na sequência, Neneca voltou para o estado de São Paulo. Foi jogar no Bragantino, disputando o Campeonato Paulista da Intermediária. Olha Neneca no Bragantino. Na foto, o último agachado é o ponta esquerda Osnir, que também jogou no Guarani. Em 1986, com quase 40 anos, Neneca ainda estava ativo. E seu último clube de destaque foi o Votuporanguense, disputando a divisão intermediária. Olha uma foto de Neneca no gol da Votuporanguense. Neneca fez poucas partidas na equipe de Votuporanga, foi substituído por Valô e depois passou a jogar na Seleção Brasileira de Master. Neneca, no final de carreira, jogou na Seleção Brasileira de Master e passou a ser treinador de goleiros. Chegou a trabalhar no Guarani, no Londrina e em algumas outras equipes. Mas, infelizmente, Neneca não estava com uma vida muito regrada, bebendo muito. O ex-goleiro Neneca, Hélio Miguel, e acabou falecendo na cidade de Londrina, sua terra natal, onde está sepultado. Neneca morreu no dia 25 de janeiro de 2015, aos 67 anos. Aqui no Futebol Interior, lembrando a história,
a carreira do goleiro Neneca, com muito destaque. Guarani e Londrina, Neneca, goleiro que pegou muito nos dois times. Quer falar comigo? Aqui no Futebol Interior. Qualquer atleta do passado, fale comigo. Eu recordo a história. Sempre. Aqui no Futebol Interior. Perfeito, perfeito. Ô, Daniel Faria, sei que você não é daqui, né? Não é do estado de São Paulo. Acho que é isso, né? Você é de fora, você é da onde? De Belém? Sou de Belém. Belém do Pará. Belém do Pará. Belém do Terra Pará. do tacacá, do açaí. Ah, o tacacá. Eu Isso. vou tomar um tacacá. Exato, esse mesmo. O que seria um tacacá, Daniel Tacacá, Faria? rapaz, é tipo como se fosse um caldo extraído da mandioca, que se Sim. chama tucupi. Sim. É colocado ali com jambu, Que é camarão jambu? Eu sou meio e gomo. curioso. Jambu é uma planta venenosa que tem... Mas saborosa. Saborosa, que ele deixa uma sensação de dormência na boca. Tem que deixar ela bem cozida, porque se não cozinhar ela muito bem, você acaba morrendo, né? É sério? É, ela é perigoso. Mas aí você cozinha isso daí, deixa ali no molho, joga com tucupi, joga o jambu, a goma, o camarão seco. Meu amigo, manda pra Seria dentro. um caldo. Seria um caldo. Como se fosse um caldo, uma sopa. Entendi. Que bacana, Bem hein? bacana, bem legal. Belém do Inclusive, Pará. ontem eu estava experimentando. Sério? Tem um restaurante aqui em Campinas que eu fui lá. Eu tenho curiosidade. Só não vou falar porque não tem merchan, né? Mas Sim. caso quiser, pode mandar mensagem pra gente que a gente fala com muito orgulho aqui, né? Positivo, então, Daniel Farias. E lá, quais são os clubes de destaque do Belém do Pará? Lá é Remo e Paysandu, famoso Repá. Poxa, como que eu... O Remo esse que acabou tirando um jogador do Guarani recentemente, né? Vai jogar lá pela segundona, mas também Remo e Paysandu passaram muito tempo na Série C. Então, digamos que do campeonato de Cois Salteado eu entendo um pouquinho, sabe? E quando ambas as equipes jogam para o estado? Para Remo e Paysandu em Belém é como se fosse o festival de Parintins, entre Caprichoso e Garantido lá no Amazonas. Em Belém do Pará só se divide entre essas duas torcidas. Muita confusão. Ou você nasce muita Remo ou briga. Paysandu. Tem muita confusão. Antes muita tinha briga. bastante. Agora parece que o pessoal tá se civilizando lá e não tem tanta briga. É um dos poucos clássicos, inclusive, a nível nacional, que são disputados com torcida mistas, né? Hoje é muito difícil acontecer isso em clássicos, justamente por conta da violência. Geralmente é em torcida única, mas o Repá, por enquanto, está conseguindo dividir muito bem lá os torcedores e eles conseguem ir pro mesmo jogo fazendo uma grande festa com mosaico, arquibancada lotada. É um show à parte muito bacana de presenciar. E você tá aqui no estado de São Paulo há quanto tempo? Eu tô há 2 meses aqui em São Paulo. 2 meses. E quando se ouve o nome Guarani e Ponte Preta lá no estado aliás, em Belém do Pará, é um time forte, é um nome forte? Como eu disse pra você, a Série C ela foi por muito tempo o campeonato em que o Remo e o Paysandu se disputaram bastante, né? Então, a equipe como o Guarani, como o Ponte Preta, a famosa Macaca, né? Sim. Tem também aqui o Londrina, que joga hoje, são times que já são muito conhecidos também, justamente porque disputaram muito tempo o mesmo campeonato, né? O Paysandu não está muito bem nas pernas na Série B, está ali na zona da degola. O Remo que já está ali na briga entre o G4, na parte alta da tabela, mas mesmo assim a gente conhece muito o Guarani, conhece muito a Ponte Preta, respeita muito a história do Guarani, então nem se fala, e é muito legal esse quadro que nós temos aqui no nosso pré-jogo, que conta um pouco da história do Guarani e só fortalece ainda mais o futebol campineiro. Tá certo, esse Daniel Farias, o repórter agora do Guarani, aqui nos canais Futebol Interior, 4 horas mais 7 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouquinho, às 4 horas e 30 minutos, a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro Série C, 11ª rodada, Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VZD. Tem daqui a pouquinho, tem Guarani e Londrina, Londrina e Guarani. E você vai ficar ligadinho junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Trouxe no pique do rádio, evidentemente ele, o Daniel Farias, ambas as equipes que vão se enfrentar daqui a pouquinho, ou seja, Guarani e Londrina. Daqui a pouquinho tem a ficha técnica do jogo. E, ô Daniel, um pouquinho aí do seu estudo que você fez de ambas as equipes antes de você entrar no ar. Hoje, você espera um jogo mais equilibrado? Tem algum favorito para você? Como você vê essa partida, Daniel? Eu vejo como uma partida muito equilibrada, né? Leve-se em consideração o bom retrospecto da equipe do Guarani, que vem numa ascensão de vitórias seguidas na competição, e o Londrina também,
que até então estava no G4 da competição, então é um time que se deve respeito. Não vai oferecer jogo fácil para o Guarani, mas é um bom teste aí para a equipe do técnico Marcelo Fernandes, esse também que já passou por times lá do Pará, então a gente conhece muito bem o trabalho do professor Marcelo Fernandes, e o que a gente espera hoje é um jogo muito equilibrado. E aí, aproveitando a deixa, meu caro Gustavo Marques, se você me permitir, quero trazer as informações aqui dos bastidores, tanto do Guarani quanto de Londrina, mas fica, como você é o que rege a transmissão, fica a você decidir se eu posso ou não. Tô liberado? Claro que pode ir lá, fica à vontade. Tá certo, vamos começar então pelo Guarani, pelo Bugre. O time perdeu mais um titular aí no mercado da bola, após a negociação aí do Rafael Bilu com o Juventude. O Bugre precisou liberar o volante também, o Natan Camargo, dessa vez, né? Ele ativou a cláusula de liberação imediata após receber uma proposta aí para defender o Clube do Remo. Comentário esse que eu fiz anteriormente aqui com você, que o Clube do Remo acabou fazendo uma oferta aí para o Natan Camargo e ele também vai deixar a camisa do Guarani. E aí a comissão técnica tem duas dúvidas para a partida de hoje, que é o Alan Santos e o Caio Melo, que foram limitados durante a semana e não estarão entre os relacionados. Dor de cabeça para o técnico Marcelo Fernandes, mas que com certeza ele já deve ter aí, dentre a sua onzena titular, escolhido os substitutos para esses desfalques que ele vai acabar tendo no jogo de hoje. E aí, pendurado, a gente tem quase o time todo, né? Jogadores que já receberam o segundo cartão amarelo, que se receber o terceiro cartão amarelo no jogo de hoje, a equipe do Guarani não vai poder contar no próximo compromisso do time na Terceirona. São eles, o Emerson Barbosa, Lucas Rafael, Caio Melo, o Andrei, o Luiz Miguel e o Isaac. Esses são os pendurados também da equipe do Guarani, meu caro Gustavo Marques. Positivo esse Daniel Farias, e lembrando que a classificação geral desse Campeonato Brasileiro Série C, o Caxias é o líder, tem 24 pontos, a Ponte Preta é a vice-líder, tem 20 pontos, ambas as equipes bem encaminhadas aí para a classificação. O Ipiranga é o terceiro colocado, 19 pontos, mesma pontuação do Londrina, que enfrenta o Guarani daqui a pouquinho na quarta colocação com 19 pontos. O Náutico é o quinto colocado, tem 16 pontos. O CSA de Alagoas, 16 pontos. CSA que foi o time que perdeu para o Guarani na última rodada. Olha como esse campeonato é louco, Daniel Farias. Guarani lá ficou na zona de rebaixamento quase. Esse campeonato aí, evidentemente não acabou, tem várias rodadas ainda, mas desde o começo o Guarani ali na zona de rebaixamento, e de repente o Guarani começa a saltar e venceu nada mais nada menos que o CSA de Alagoas, que está na zona de classificação e faz muito tempo, desde o começo do campeonato. O Ituano é o sétimo colocado, tem 16 pontos, e o oitavo colocado é o Floresta do Ceará, que tem 16 pontos. São Bernardo é o nono colocado, o Brusque 10º colocado, ambas as equipes têm 15 pontos, e o Guarani na 11ª colocação com 14 pontos. Uma vitória hoje vai colocar o Guarani, evidentemente, na zona de classificação em busca aí da próxima fase. Eu acredito que o Guarani vai classificar, assim como a Ponte Preta, para mim já está classificado. O Guarani também vai classificar, mais do que a obrigação, né, o Daniel Farias, pela grandeza do Guarani. O Guarani, inclusive, é o único campeão brasileiro do interior aqui de São Paulo. Ele, aliás, dos times do interior, né, não se comparando com Corinthians, Palmeiras, mas o Guarani é o único time do interior campeão brasileiro, e são para poucos. A camisa pesa, tem história, e não é o lugar do Guarani numa Série C, assim como também não é o lugar do Remo, do Paysandu, pela grandeza aí do estado e da cidade. O Guarani, para mim, vai se classificar, mandou bem aí nas contratações e tem tudo aí para se classificar, Daniel. E um ponto interessante, Gustavo Marques, é que você falava que venceu o CSA, jogou bem, e o CSA é hoje o sexto colocado. Disputa a Copa do Brasil. Disputa a Copa do Brasil, tem um ritmo de jogo muito maior, já vem jogando muito mais tempo do que o Guarani, e hoje nós podemos dizer que a equipe vai jogar com o Londrina de igual para igual. E não é exagero falar isso. Hoje o Guarani,
com a atuação que hoje tem no gramado e vem nessa pegada na competição, vai jogar de igual para igual pro Londrina, que é o atual 4º colocado da tabela de classificação. Então isso mostra que hoje o cenário do Bugre é totalmente diferente do que foi no início da temporada. E vem ganhando respeito, né, o Daniel Farias. Por exemplo, não sei quem o Guarani pega na próxima rodada, mas daqui a pouco nós vamos analisar. Vamos supor aí que o Guarani venceu o CSA, vamos dar um exemplo. O Guarani vence hoje o Londrina, ambas as equipes lá na zona de classificação, já ganham mais respeito dentro da competição e aí, evidentemente, fica mais favorito aí de vencer a próxima partida. Confesso que eu não sei com quem o Bugre... É contra o Ituano. Contra o Ituano, que também está na zona de classificação. Imagina aí, 3 vitórias consecutivas com clubes que estão na zona de classificação, aí o nível muda, né? Olha como a Série C é um campeonato louco, né? Eu gosto desses regulamentos loucos que eles fazem, né? Porque do nada a equipe pode ressurgir e foi isso que aconteceu com o Guarani. E falando nisso, é interessante também falar que a Série C é um campeonato que se divide em 2 fases, Sim. né? Nem sempre aquele que está lá na liderança, quando chega na fase do mata-mata, vai se classificar para subir. É um campeonato com, como você disse, com uma regulagem ali, um regulamento meio doido, né? Mas fala exatamente isso. Os 8 primeiros passam para a fase do mata-mata e nem sempre quem está lá na ponta da tabela consegue passar. Vamos aí ter um retrospecto do Fortaleza, por exemplo, que passou 8 anos na Série C, sempre passando para a fase do mata-mata, em primeiro, segundo, terceiro. Chegava no mata-mata, começava um outro campeonato, começava tudo do zero, e aí sim, realmente, só ficam aqueles que estiverem mais centrados, porque aí começa um outro campeonato. O Bugre, necessário estar dentro do G8, não precisa, independente, estar em primeiro, segundo, terceiro, só estando dentro do G8 já vai ser de suma importância, porque quando chega a próxima fase é um mata-mata, é um novo campeonato, e aí só quem tiver realmente centrado e focado consegue avançar. E isso aconteceu com o Botafogo de Pernambuco no campeonato passado. Ele ficou na zona de classificação quase o campeonato todo, na primeira fase, né, evidentemente, né? Na primeira fase toda aí, na zona de classificação, quando chegou na segunda fase foi eliminado, né? Então, isso quem é primeiro, segundo, terceiro, quarto não muda nada. O importante é estar lá dentro e vencer no mata-mata e evidentemente buscar uma vaga para a Série B, que é o lugar evidentemente de Guarani, de Ponte Preta, grandes clubes aqui de história, como o próprio Ituano. Olha o Náutico, Daniel Farias. O Náutico tem história pra caramba, pelo amor de Deus, né? O próprio CSA também de Alagoas, um time muito querido, um time apaixonado lá de Alagoas, né? Então, são clubes que não deveriam estar. O ABC do Rio Grande do Norte, gente. Então, e o Figueirense, são times de histórias que estão na Série C. E a gente fala assim de peso, de camisa, de tradição, e aí a gente para assim para refletir também, falando sobre o Santa Cruz, a Portuguesa, Paraná. Rapaz, nunca mais a gente ouviu falar do Paraná. O Paraná joga o quê? A segundinha lá do Campeonato Paranaense? Eu não faço a mínima ideia. Eu acredito, né? que é, porque o time sumiu de um jeito, rapaz. E aí a gente fica realmente nesse retrospecto, né, de analisar o peso da camisa, a tradição. A gente sabe que nem sempre isso é um fator primordial e não significa muita coisa, né? Assim também como Bahia, Vitória, tudo vem de uma gestão, vem de uma diretoria, vem de um plantel bem montado, e eu acredito que agora o Guarani, com o Marcelo Fernandes ali tomando a frente, vem dando uma cara nova para o Guarani, e a gente espera, como a gente está bem frisando aqui na transmissão, o importante é estar no G8. Passou para a próxima fase, é um outro campeonato, começa do zero, e aí o Guarani vai ter muito mais chance de, se Deus quiser, subir para a segundona do ano que vem. E como você mencionou, sem desfazer das equipes que eu vou mencionar agora, Daniel Farias, você disse aí a Portuguesa, né, o próprio Paraná, aí você pega aqui na tabela, não tô desfazendo do Floresta, pelo amor de Deus, né, mas são times que a gente não era acostumados a ouvir, né, aí você vê hoje um Floresta disputando o Campeonato Nacional, um campeonato aí, por mais que seja Série C, mas tem calendário, né, o próprio Anápolis de Goiás, né, o Retrô, que mais aqui tem? O Itabaiana do Sergipe. Então, são clubes aí que a gente pouco ouviu falar, né? E deveria estar aqui a Portuguesa, como você mencionou, o próprio Paraná, Portuguesa Santista. São times, evidentemente, que nós crescemos ouvindo, né? Nós que gostamos aí do esporte, do futebol, mas infelizmente as más administrações, né, fizeram com que esses clubes saíssem desse cenário. E quase isso aconteceu com o Guarani, viu,
o Daniel Farias, o Guarani passou momentos difíceis, viu? Isso aqui que o Guarani está vivendo hoje nem se compara com o que o Guarani viveu no passado. Passado que eu falo há cerca de 10 anos atrás. O Guarani estava prestes a fechar a porta, com dívidas trabalhistas, más administrações, mas graças a Deus aí, por conta da história, as coisas foi se colocando no lugar e evidentemente o Guarani tentando voltar ao cenário. E a realidade dos clubes de hoje, inclusive que eu acho que isso vai acontecer com o Guarani e já está acontecendo com muitos clubes, é o clube virar clube empresa, virar staff, né? E isso é o que vai acontecer com o Guarani. Acho que é a única solução, por conta aí das más administrações, fizeram com o clube perdesse a força, perdesse dinheiro, perdesse credibilidade e está aí disputando um campeonato brasileiro da Série C. Imagine se não tivesse contratado, se não tivesse dinheiro para contratar. Estaria numa Série D e aí dia após dia ficaria esquecido como esses clubes que você mencionou, Portuguesa Santista e entre outros. E a gente não vai muito longe não, Gustavo. O próprio Cuiabá foi fundado em 2012, estava na Série A até ano passado, desceu para a Série B esse ano, mas é um time que foi fundado não tem nem muito tempo, né? 2012, estamos falando bem dizer da mesma década, né? E é um time que já estava disputando a Série A. Então você vê o quanto é o peso de uma administração. Nem sempre um time centenário, um time de muito tempo e tradição vai ter o mesmo empenho, né? Tudo é uma questão de saber contratar e a gente sabe, infelizmente, meu caro Gustavo Marcos, que isso ainda existe no futebol brasileiro, é algo lamentável, mas que a gente percebe que aos poucos isso vai se destituindo, daí vem entrando a questão dos empresários comprando os clubes, exatamente por isso, porque tem muita gente que vê o time como um cofre para se ganhar dinheiro e não para ganhar-se título, não para reescrever a história do clube. Infelizmente isso acontece. Não estou dizendo que é o caso do Guarani, nem também do Ponte Preta. É apenas algo que acontece no futebol nacional que fazem com que times como Portuguesa, Santa Cruz, Paraná acabam sumindo aí do cenário nacional. Tá certo. Deixa eu abraçar aqui o Rafael Cardil. Ele fala: boa tarde, Gustavo Marques. Boa transmissão. Se conseguir um empate hoje já está de bom tamanho. Ele completa aqui: boa tarde, Daniel Farias, boa transmissão, seja bem-vindo. O Fernando Aparecido Silva, ele ouviu a transmissão, ele ouviu aí a história do Neneca, contada pelo Arthur Eugênio Matias. Ele fala assim: sou de Londrina e assisti Neneca, excelente goleiro, pai do Júlio César, grande amigo. O Rafael Cardil completa aqui sim: Gustavo, você sabe alguma coisa sobre a venda do Richard Rios para a Europa? Vou pesquisar, confesso que eu não estou sabendo. Mas vou pesquisar e até o final da jornada eu trago para você. Você tem informação? Ele foi pro Nacional. Foi pro Nacional? Foi pro Nacional de Portugal, já foi apresentado, oficializado, deixou de defender as cores da camisa do Guarani, foi comprado lá pelo Nacional de Portugal e já foi apresentado pela equipe por lá. Richard Rios. Então tá aí então o nosso repórter Daniel Farias trazendo a informação. O Alexandre Cristiano fala: Dali Tubarão. É isso aí. É a transmissão dos canais Futebol Interior, 16 horas e 21 minutos. Daqui a pouquinho a bola vai rolar no Campeonato Brasileiro da Série C. Felipe Marques, um rápido intervalo último. Voltamos em seguida com a ficha técnica do jogo para Guarani, Londrina, Londrina e Guarani. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Gustavo Marques. 16 horas e 24 minutos. Agora 16 e 25, faltando 5 minutos para a bola rolar em Londrina. No estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD. Daqui a pouquinho tem Guarani, Londrina, Londrina em Guarani. Agora vem ele, Daniel Farias, com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Daniel Farias. Começando pela equipe do Guarani, o Bugre Campineiro, escalado pelo técnico Marcelo Fernandes. 1, Andrei, com a 2, Cicinho, com a 3 vem o Rafael, com a camisa 4, o Alisson, com a meia dúzia, o Emerson, com a 5, o Alan Santos, com a 7, o Kelvin, com a 8, o Matheus Sarará, com a 11, o Caio Melo, com a 10, Diego Torres, com a 9, Bruno Santos, o artilheiro da equipe. Essa é a onzena titular escalada pelo técnico Marcelo Fernandes. Futebol interior. Vamos começando agora também a equipe do Londrina, a equipe mandante, escalada pela onzena titular do técnico Roger Silva. 1, Luiz Daniel, com a 14 o Cedric, com a 3 o Caio, com a 4 vem o Wallace, com a meia dúzia o Maurício, com a 5 o João Tavares, com a 8 o Zé Breno, com a 10 o Robson, com a 7 o Vitinho, com a 9 Carius e com a 11 ele, o artilheiro Iago Teles. Essa é a onzena do técnico Roger Silva. Arbitragem. E no sopro do apito, quem manda e desmanda é o árbitro Tailan Azevedo Gomes. Assistente 1 é o Inácio Barreto da câmera. Assistente número 2 é o Luan Patrick Pereira da Silva. O trio é amapaense. O quarto árbitro é o Murilo Ugolini Klein, do Paraná. E lembrando para todos vocês que a primeira fase da Série C não tem o VAR. Esse é o trio de arbitragem no centro do gramado do estádio VGD. Ficha técnica do jogo. Tá então,
Guarani escalado, Londrina também escalado, o negócio vai ficar sério. Aqui nos canais Futebol Interior, agradecendo sempre o carinho da audiência. Você que está no YouTube, o Rafael Cardil perguntando, o Guarani leva uma graninha nessa transação? Com certeza, leva sim o Rafael Cardil, não sei só a informação da quantidade certa, mas na próxima transmissão eu garanto para você que eu vou trazer essa informação. O Guarani com o seu uniforme tradicional, hein? Camisa verde, o shorts é verde, o meião também verde, o Londrina, o azulão, azul e branco, hein? Olha aí a listra branca e azul, os shorts é branco, o meião é azul. A bola vai rolar, conversando ali com o trio de arbitragem. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, tá ali o Alan Santos, o volante da equipe do Guarani, conversando também com a arbitragem. A bola vai rolar no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, pela 11ª rodada. É o Brasileirão Série C. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. Vai pra cima deles, Bugrão. Bota o hino aí do Bugre, Felipe Marques, pra trazer energia. O Bugre precisa, o Bugre necessita na vitória. Torcedores presentes lá no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD. Torcedores que saíram de Campinas para prestigiar o bravo Bugre Guerreiro nesse domingão, com transmissão dos canais Futebol Interior. Pra cima deles, verde que te quero verde. Vai ali conversando com a bola o Cariúcho, o camisa número 9 da equipe do Londrina. O Londrina que vai sair com a bola. Para você que está acompanhando a nossa transmissão, se o Bugre estivesse jogando no Brinco de Ouro, estaria atacando sentido ao placar eletrônico. E a equipe do Londrina aos portões de entrada do Brinco de Ouro, se o Guarani estivesse, evidentemente, jogando no Brinco de Ouro da Princesa. Mas como joga fora, o Guarani vai atacar ao lado direito e vai se defender ao lado esquerdo. O Londrina atacando ao lado esquerdo e se defendendo ao lado direito. A arbitragem ali vai, evidentemente, ajustando o cronômetro. 16h30 em ponto. A bola vai rolar aqui nos canais Futebol Interior. Agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Temos uma enquete no YouTube. Você pode votar em quem vence, Londrina? Vai dar empate ou o Bugre vai vencer? Vote aí na enquete no YouTube. E para você que está na Radiosnet, obrigado pelo carinho da audiência. A bola está rolando na Série C. Eu tô chegando, vamos agitar. Gustavo Marques, a voz é dele. Essa voz é minha desde 1994. Nos microfones dos canais Futebol Interior, trazendo a emoção. Trabalha a bola, a equipe do Londrina lá pelo lado direito. Já ultrapassa o círculo central, comecinho do jogo. Londrina atacando, vai tentando criar a jogada. Lançamento feito em profundidade. Nossa, passou para todo mundo, abriu, vai fazer, partiu, bateu. Tira, afasta, defende o goleiro Andrei Daniel Farias. Antes do primeiro minuto do jogo, a equipe do Londrina já vem mostrando o cartão de visita, mandante do jogo, atacando pelo lado direito em profundidade. Caiu para dentro da grande área num vacilo da zaga da equipe do Guarani, e se não fosse, o goleirão Andrei já teria aberto o placar em 1-0. Arremesso lateral em favor do Bugre, segue no placar 0-0. 0 pro Guarani, 0 pro Londrina, quase Londrina abrindo o marcador. Vai Cicinho para cobrança de arremesso manual do comecinho do jogo, lado esquerdo, e pelo sistema defensivo, já abre o jogo ali pro Diego Torres, ele tenta a devolução totalmente errada no Cairus, invadiu uma grande área, linha de fundo, vai ganhar o escanteio, primeiro
escanteio do jogo, escanteio para a equipe do Londrina. Bugre batendo cabeça, Peto Londrina, Daniel Farias. Tem que ter atenção em cima do Cariús, viu? Ele já jogou muito lá no futebol paraense, defendeu as cores do Clube do Remo. Ele é um jogador astuto, tem que ter atenção em cima dele. Arremesso de cobrança de escanteio para a equipe do Londrina, o primeiro escanteio do jogo, o primeiro da equipe do Londrina. E para cobrança vai ele, o camisa 10, o Robson, vai chover bola na área da equipe do Guarani. Se segura aí, Bugrão, se segura aí, verde, que te quero verde. 2 minutos passados, é primeiro tempo, cruzamento na grande área, toca de cabeça, afasta a zaga do Bugre, aperta o Londrina, Daniel. Cobrança de escanteio do Robson, tinha endereço certo, na altura do primeiro pau, jogou na categoria, chegou o desvio de cabeça, a bola saiu para lateral, arremesso já cobrado, foi forte demais para a linha de fundo, mas o árbitro mandou repetir aí o arremesso. Meu caro Gustavo Marques, segue no placar 0-0. Vai Maurício para cobrança de arremesso normal, já acionando o Cairus dentro da grande área, chega para afastar a zaga da equipe do Bugre, manda o lançamento para frente, a bola vai se perdendo no círculo central, trabalhando com Caio para a equipe do Londrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O nervosismo toma conta ali dos jogadores da equipe do Guarani, não consegue sair com a bola tá queimando nos pés do goleiro ao atacante da equipe do Bugre. O Londrina que não tem nada a ver com isso, já vem trabalhando a bola lá pelo sistema defensivo, vai ali olhando, erga a cabeça, vê com quem joga, vai tentando criar a jogada, deu certo, dominando com o Maurício com a perna esquerda, lado esquerdo na correria total, ele dribla, vai pra cima, faz o Hilar Larier na abertura de bola, faz o corte, olha o Londrina apertando, lançamento na ponta esquerda, vai tentar fazer o cruzamento, a abertura de bola, cruzamento, pintou o gol do Londrina, em cima, tira Emerson, o lateral do Bugre bem posicionado para evitar o que seria o primeiro gol do Londrina. Minha Nossa Senhora, o que acontece com o Guarani, Daniel Faria? Inacreditável, meu caro Gustavo Marques, o Londrina não tira o pé do acelerador, chegou em mais um ataque perigoso pela meia-lua, fez um chutaço do meio da rua, e graças a Deus tinha a perna do jogador do Guarani impedindo ali, fortalecendo a defesa do goleiro Andrei. Bola já em jogo e segue no placar Futebol Interior 0-0. Lá vai Luiz Daniel, o goleiro já faz o lançamento, vem tentando criar a jogada, recuperação ali de Alisson para a equipe do Guarani, ele trabalha essa bola, não tem ninguém para auxiliar, fez o toque para Diego Torres, ele faz o corte seco, foi para cima, a devolução ali para o Alisson domina, volta tudo, ainda lá pelo sistema ofensivo, próximo círculo central, trabalha a bola, equipe do Guarani, perde outra vez, o Guarani não consegue um passe sequer, não tem nada a ver com isso, Londrina vai para o campo ofensivo, conseguiu passar o toque para Robson já fez a abertura de bola para o Cairus fez o corte, abriu, escancarou, bateu pro gol, chega para pegar Andrei e faz a defesa, e teve um choque ali com o atacante da equipe do Londrina, o jogo está paralisado, Londrina apertando outra vez o Daniel Faria. Em uma jogada que começou com o Robson pelo lado esquerdo, jogou por dentro, encontrou o Iago Teles dentro da grande área, chegou com perigo e no foguetaço bateu na zaga, que impediu o primeiro gol da equipe do Londrina, segue no placar 0-0 no estádio VGD. E só para registrar aqui, corrigir, não foi o Cairus que chegou nessa última jogada, e sim o camisa número 11, o Iago Teles. Essas camisas aí de alguns clubes aí dificulta aí o narrador, mas só corrigindo para vocês, foi o Iago Teles que recebeu a trombada aí com o goleiro e também chegou batendo pro gol fraco para a defesa do goleiro Andrei. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado, e atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo.
Campeonato Brasileiro Série C, 11ª rodada, estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VZD. Campeonato Brasileiro Série C, 6:15 passados, primeiro tempo, 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do Londrina, 0 para o Londrina, 0 para o Guarani, Daniel. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Anápolis faz 1-0 em cima do Itabaiana. Bora dali, pra não tomar-lhe. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Já vem trabalhando bola a equipe do Londrina lá pela ponta direita, na correria total, vai tentar passar, preferiu soltar essa bola curtinho, domina a ponta direita, ele faz o toque, tenta escancarar o círculo central, a devolução feita ainda pelo sistema defensivo, dominando ali com o Caio, Caio preferiu soltar essa bola, dominando para o Alice da equipe do Londrina, já trabalha a bola, fez o toque aqui na ponta ali para o Maurício vai tentar fazer a infiltração, lançamento feito a tabelinha, a bola vai se perdendo, volta nos pés da equipe do Londrina, outra vez tem posse de bola, vem Maurício chegou, batendo pro gol, batendo pra fora e passa à esquerda do goleiro Andrei, perigo do Londrina, outra vez o Daniel Farias. Abriu espaço, ele arriscou de longe, jaqueta meia dúzia, Maurício catimbou com a perna direita, fez um foguetaço, levou perigo pro lado direito do goleiro Andrei, que apenas acompanhou a saída de bola, tiro de meta para a equipe do Guarani e segue no placar Futebol Interior 0-0. Acesse o portal do Futebol Interior, www.futebolinterior.com.br. Ali você sempre vai ter informação do clube do seu coração. E se a informação não saiu do Futebol Interior, muito cuidado, hein? E pode ser fake news. Daqui a pouquinho tem informação, tem gol no campeonato. E o nosso Daniel Farias vai trazer para vocês. Olha o Kelvin para a equipe do Guarani. No círculo central, abre o jogo para o Alisson. O Alisson faz a abertura de bola na ponta esquerda. Ele dominou, preparou, soltou essa bola, fez o toque outra vez ali para o camisa 8, que é o Matheus Sarará. A bola volta lá pelo sistema defensivo, domina outra vez, carregando com ele o camisa número 5, que é o Alan Santos. Ele atrapalha essa bola totalmente errado. A devolução nos pés da equipe do Londrina, que já trabalha, vai para cima, lado esquerdo na correria total, vai tentar fazer o cruzamento, chega para afastar a zaga da equipe do Bugre, tira de qualquer maneira o perigo. Diego ali, Torres ali, se perdeu todo. O Londrina consegue a recuperação, vai para cima, fez o Hilário Larier, linha de fundo, vai tentar fazer o cruzamento, ganha o escanteio, outro escanteio, segundo do jogo e segundo para o Londrina, Daniel. De novo trabalhando essa bola pelo lado direito, Gustavo Marques. Chega novamente o Londrina com perigo, tentativa de cruzamento, chegou o desvio para a linha de fundo, é mais um escanteio para o Tubarão, o segundo do jogo, o segundo da equipe do Londrina. Lá pela ponta direita, vai para a cobrança o camisa número 10, que é o Robinson da equipe do Londrina. Lado direito, 9 minutos e meio passados desse primeiro tempo, ninguém ganha, ninguém perde. Londrina tem 0, Guarani também tem 0, é Brasileiro Série C, para a cobrança, Robinson, jogada e saia da bola, volta nos pés dele, perna direita, a devolução feita, vem Londrina, perde, recupera o Guarani, já sai jogando para ninguém, não tem ninguém da equipe do Bugre, fica tranquila, pro Cedric da equipe do Londrina, que já trabalha essa bola lá pela ponta direita, ele vai tentar fazer a inversão do Leme apontado da direita para a esquerda, domina ali com o zagueiro Wallace, capitão da equipe do Londrina, ele já passa essa bola, domina ali pro Caio, Caio faz a abertura, domina aqui na ponta, e pro Cedric, camisa 14, ele faz a abertura, devolução feita ainda pelo sistema defensivo, e atenção torcedores, atenção amantes do futebol, você viu o toque de 10 passados deste primeiro tempo, vem comigo pro tempo e placar de jogo. É 10 passados, primeiro tempo, lá em Londrina. O Bugre vai empatando em 0-0, 0 para o Londrina, 0 também para a equipe do Guarani, Daniel Faria. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Ferroviária vai empatando em 1-1 com o Vila Nova. Bora dali pra não tomar-lhe. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques.
Vem a equipe do Londrina trabalhando bola ali com a equipe do Londrina, com o Maurício. Maurício faz a abertura, Cicinho consegue a recuperação. A bola vai saindo, ninguém viu, hein? Ninguém viu sim. A arbitragem em cima viu, presenciou, enxergou, notou que a bola saiu, arremesso manual para a equipe do Londrina. Diga aí. A informação é que, pelo histórico de confronto de ambas as equipes, ao todo foram 17 jogos disputados, 10 vitórias do Guarani, 5 do Tubarão e 2 empates. O último jogo foi na Série B de 2023 no Estádio do Café e um empate em 0-0. 0 para o Londrina, 0 para a equipe do Guarani. Lá vai Cicinho. O Cicinho preferiu fazer o toque totalmente errado. Só dá o Londrina. Só dá o Londrina no jogo. Vem a equipe do Londrina, faz a abertura para Iago Teles. Ele tenta a abertura de bola. Conseguiu escancarar, chegou batendo cruzado, tira, afasta a zaga da equipe do Bugre. Ele completa na bola reboteada, volta nos pés do camisa meia dúzia, que é o Emerson da equipe do Guarani. Ele ganha ali um arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. Daqui a pouquinho, aos 15 minutos, tem um comentário. O primeiro comentário do jogo com Daniel Farias. O Guarani começa mal esse primeiro tempo, não acerta um passe sequer. Só dá o Londrina. E vem outra vez o Londrina. Já abertura de bola ali com o Maurício. Maurício fez o toque para o Wallace. O Wallace tentou ali fazer a abertura de bola, carregando com o Jorge Tavares, aliás, o João Tavares. Ele preferiu soltar essa bola, domina com o Cedric. Cedric, a devolução para o Wallace. O Wallace lá pelo sistema defensivo, ele preparou com a perna direita, vem carregando essa bola, fez o toque ali pro camisa meia dúzia, que é o Maurício. Lançamento feito em profundidade ali pro Cariúzi. Não consegue recuperar essa bola, zaga da equipe do Guarani. Vem o Kelvin tentou driblar, manda a bola para fora. Arremesso manual, favorecendo a equipe do Londrina. E já vem Maurício outra vez, ponta esquerda, ele escancarou, carregou essa bola, vai tentar devolução, a bola volta, outra vez escancarada, afasta a zaga da equipe do Bugre. Vem com Diego Torres conseguiu fazer o toque para Cicinho em profundidade, a abertura de bola na correria total, vem o Bugre agora, Bugre, vai Verde, que te quero Verde, cruzamento na grande área, chegou batendo o Cicinho, vai fazer, errou! Pegou muito mal na bola. A primeira oportunidade clara do Guarani era para ter feito. Daniel Faria. Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira. Numa jogada pelo lado esquerdo com jaqueta meia dúzia, o Emerson trouxe na profundidade, cruzamento na canhota e na medida. E Cicinho se apavorou. E pra longe a bola ele jogou. É apenas tiro de meta para o Londrina e segue no placar do futebol interior, 0-0. É isso aí, o Bugre chega com a oportunidade mais clara do jogo e desperdiçando. E com Cicinho, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. É isso aí, para você ligado, para você conectado, 14 minutos e 15 passados, primeiro tempo 0-0 para o Londrina, 0 também para a equipe do Guarani. Cicinho teve oportunidade clara, quase fez o primeiro gol para o Bugre e desperdiçou. Vem o Londrina trabalhando nessa bola lá pela ponta esquerda, já faz o trabalho, fez o toque no círculo central, já girando lá pelo lado direito, da esquerda para a direita do Leme Pontal, dominando o lado direito, vai tentar na correria total, fez o drible, fingiu que foi, não foi, abertura de bola, cruzamento, se joga nela, afasta a zaga do Bugre, Daniel Farias. Trabalhando de novo pelo lado direito a equipe do Londrina, sempre trabalhando forte na ofensiva pelo lado superior direito. Tentativa de cruzamento, é novo arremesso lateral para a equipe do Londrina e segue no placar 0-0. 14:50, 15 agora passados deste primeiro tempo. E atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, 11ª rodada. O Bugre vai empatando, fora de casa, 0 pro Guarani, 0 também para o Londrina. É com você, Daniel Faria. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Joinville vai vencendo por 1-0 o Marcílio Dias. Gol do Marquinhos Brazão ao primeiro minuto da primeira etapa. Bora dali pra não tomar-lhe. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil.
futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. O Daniel Farias, como prometido, 16 minutos passados desse primeiro tempo para você. Eu acho que não precisa nem perguntar, né? Quem está ouvindo a transmissão pelos canais de futebol interior vai aí perceber que o Londrina manda no jogo, né? Exatamente. Neste momento vai ter uma falta muito perigosa em favor da equipe do Londrina, perto da meia-lua da grande área. Se você quiser, após esse lance, eu posso fazer minha conclusão, porque é lance perigoso para a equipe do Londrina, mas mesmo com o volume maior do Guarani, a posse de bola é de 50% para cada lado, meu caro Gustavo Marques. Tá certo, daqui a pouquinho então vem Daniel Farias trazendo o comentário do jogo. O primeiro comentário, faltando 35 segundos para 17 minutos. O Bugre vai empatando o jogo, 0 para o Londrina, 0 também para a equipe do Guarani. E tem falta perigosa, vai ele, Maurício. Maurício não, foi ali o camisa número 10, o Robinson bateu pro gol, para a defesa do goleiro. Na verdade foi Iago Teles para a cobrança, para a defesa do goleiro Andrei, o Daniel Farias. Muito bem posicionado o goleirão Andrei, viu? Essa bola é sempre perigosa, viu, Gustavo? Essa bola que bate no gramado, que pode ali na quicada da bola enganar o goleiro, mas muito bem posicionado o Andrei, impedido que seria o primeiro gol do Londrina e segue no placar 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Agora sim, completando o seu comentário do jogo, diga aí, Daniel Farias, como é que está o Guarani, como é que está a equipe do Londrina? Um jogo onde a equipe do Londrina, por ser mandante do campo, vem entregando muito mais volume e ritmo na partida. Mas como eu havia comentado com você anteriormente, mesmo com esse volume, a posse de bola ainda se divide em meio a meio, 50% para cada lado. A equipe do Londrina teve mais chutes até aqui. Ao todo foram 4 chutes ao gol contra apenas um chute do Guarani, que foi aquele lance desperdiçado lá pelo Cicinho. Escanteios foram 2 até o momento em favor da equipe do Londrina. Não tivemos cartões amarelos, o que mostra que o jogo está um pouco tranquilo, sem tanta falta, sem tanta violência. Mas o fato é que o Londrina, pelo menos nesses 18 minutos jogados até aqui, vem apresentado volume de jogo, afinal de contas, conta com o apoio do seu torcedor, que faz uma linda festa aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias, conhecido como VGD. Tá certo, esse é Daniel Farias, o nosso comentarista, o nosso repórter das jornadas da equipe do Bugre. Lembrando que o líder do Campeonato Brasileiro Série C, o Caxias, tem 24 pontos. E na segunda colocação é a Ponte Preta, tem 20 pontos. E fechando a zona de classificação é o Floresta, lá do Ceará, o 8º colocado, tem 16 pontos. 18h40, jogo em Londrina, 0 pro Bugre, 0 pro Londrina. Já trabalha essa bola a equipe do Londrina, tem pressa, o Londrina tá querendo abrir o marcador, mas não vai conseguir em nome de Jesus. Vem trabalhando ali, tira de qualquer maneira, a zaga da equipe do Londrina já faz o toque, tira de qualquer maneira, a bola volta ali, lado esquerdo, e ali tá bravo o Wallace, jogador do Guarani, caído no solo. Quem tá caído ali? Por que caído, Daniel? Caiu porque recebeu um encontro com um jogador do Londrina. Chegou na dividida por ali o jaqueta número 4, o Wallace, e também o jaqueta número 9, o Bruno Santos. Pior para o jogador do Guarani, que sentiu dores na costa, foi para o chão, pediu atendimento. O árbitro foi lá, checou, não há nada de grave com ele. A bola vai rolar e falta favorável à equipe do Guarani. Já abre o jogo, Guarani Santos trabalha essa bola, domina aqui na ponta com o Alisson. O Alisson já fez a abertura de bola com o Matheus Sarará. Matheus Sarará desperdiçou, chega ali o camisa 4, o Alisson, para resgatar essa bola, mas a bola vai se perdendo para fora, lado direito, e ali tem arremesso manual para a cobrança do Cedric, a equipe do Londrina. Que coisa! E o torcedor do Londrina faz a festa. Bate palma, pula e canta, empurra a sua equipe para a abertura do placar. E o Bugre vai se segurando, vem descendo o Cicinho preparou, meu Deus do céu, que toque horroroso, Cicinho. Não precisava fazer isso, mas o Londrina não tem nada a ver com isso. Já trabalha essa bola, aperta Bruno Santos, completa ali a zaga da equipe do Guarani com o Cicinho dominou, fez o toque no círculo central, já trabalha essa bola, a bola volta reboteada lá pelo sistema defensivo, ali com o Rafael abre o jogo para Alan Santos fez o toque para o Alisson preparou, ergueu a cabeça, vai fazer o lançamento lado direito para ver se encontra o Cicinho, fica com
tranquila e completa o Londrina. Tem gol no campeonato daqui a pouquinho, porque vem a equipe do Londrina carregando essa bola ali. O Robson ele preparou, fez o Hilarier, vai pra cima, escancarou, ajeitou, vem o Londrina, cruzamento na grande área, sobe de cabeça para completar a zaga da equipe do Bugre. A bola volta reboteada outra vez com a equipe do Londrina, com o Robson, ele tenta fazer o Hilarier, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. Tem gol, a informação nos canais Futebol Interior. Pela Copa Paulista, o São José abre o placar em 1-0 contra o Oeste, gol do Bruno Camilo aos 41 minutos da primeira etapa, informando o placar ao vivo, Futebol Interior. Futebol Interior, o site da informação esportiva. Londrina tem 0, Guarani também tem 0. Quase 22 passados, primeiro tempo. Ninguém ganha, ninguém perde. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem pra ser feliz. Vem dominando a equipe do Guarani. Lançamento feito lá pelo sistema defensivo, trabalhando com o Alisson. O Alisson na correria total, já faz a abertura de bola lá na ponta esquerda, não deu pro Bruno Santos. Muito forte, ficou tranquila pro Luiz Daniel, e que com tranquilidade já trabalha essa bola pro Wallace. O Wallace também tem história no futebol, né? Já passou pelo Corinthians, é um jogador rodado, né? O Daniel Farias. Exatamente, tem muita experiência o Alisson, mas nesse contra-ataque foi muito afoito para frente, joga a bola demais forte para o Bruno Santos alcançar. Claro que seria impossível, a menos que ele fosse o Bolt para alcançar essa bola, foi forte demais para a linha de fundo, apenas tiro de meta e agora lateral para a equipe do Guarani e segue no placar 0-0. Um abraço para você que está no YouTube, deixa a sua mensagem que nós vamos ler ali o seu comentário. Obrigado, viu, pelo carinho da audiência. Lá vai ali o camisa 4, que é o Alisson da equipe do Guarani, ele tenta trabalhar essa bola, não consegue. Olha, o Guarani tem que corrigir muitos erros, viu? Tá errando muito nesse comecinho de jogo, tá errando muito o Guarani, não acerta um passe sequer. Pelo amor de Deus, não é brincadeira não, hein? Arremesso manual, lado direito. Tem ali a oportunidade da cobrança ali, os atletas da equipe do Londrina. E já faz a abertura de bola, a bola volta ali, reboteado, dominando, trabalhando ali com o Rafael. Rafael volta a bola aqui com o Andrei. Andrei, goleiro da equipe do Bugre, já faz o toque quente pro Rafael. Rafael não teve escolha, faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando acionar Bruno Santos, não deu certo. A bola volta, reboteada, tem falta para cima do Kelvin. Falta para a equipe do Guarani, ponta direita. Falta pro Bugre. Vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola tá viva, completa Kevin para a equipe do Guarani, perde recuperação do Londrina, já faz o toque, tenta a devolução, não consegue, a bola vai voltando, reboteada lá pelo sistema defensivo, faz o toque na abertura, quase o Caio Melo consegue roubar, mas roubou ali o camisa meia dúzia, que é o Emerson, já facionou ali o Caio Melo ia tentar a devolução, mas não consegue, recupera a equipe do Londrina e recupera com um arremesso manual. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. É Campeonato Brasileiro Série C, 11ª rodada, estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD. Ninguém ganha, ninguém perde. O Londrina tem 0 no placar, o Guarani também tem 0. 25 minutos passados. É primeiro tempo, Daniel Faria. Pelo Brasileirão da Série C, o Anápolis continua vencendo em 1-0 a equipe do Itabaiana. Gol do João Celeri aos 5 minutos da primeira etapa. Bora dali pra não tomar-lhe. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Vem comigo, diga.
Diga pra mim que eu te respondo. Fala aí, torcedor, manda sua mensagem. A abertura de bola vem caindo aqui na ponta. Vem ali o Bruno Santos apertando. Aperta o Luiz Daniel. Luiz Daniel volta a bola aqui pro Wallace, o capitão da equipe do Londrina. Londrina que tá bem dentro da competição. Londrina que tá na zona de classificação. Tá ali na 4ª colocação. Tem 19 pontos jogando dentro de casa. E um empate hoje pro Guarani seria um resultado bom, ou Daniel Farias? Não seria um resultado bom, viu? O Guarani ele precisa dessa vitória para tentar entrar dentro do G8. Mas esse resultado parcial até aqui vem favorecendo o Londrina, que sai da 4ª colocação e assume a 3ª posição na tabela geral de classificação. 26 e 20 passados, né? Primeiro tempo, 0 pro Londrina, 0 também para a equipe do Bravo Bugre Guerreiro Verde, que te quero verde. Tem jogador caído no Guarani dentro da grande área, falta lá pelo sistema defensivo, favorecendo a equipe de Campinas, a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Série C, o Botafogo de Pernambuco abre a zona de rebaixamento. É o 17º colocado, tem 9 pontos, acompanhado aí de Confiança do Sergipe, 9 pontos também, 18º colocado, 19º Redrô de Pernambuco com 8 pontos, e na 20ª colocação Anápolis de Goiás com também 8 pontos. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani com Emerson. Emerson tentou ali criar a jogada, mas a bola saiu. Tem arremesso manual lá do direito, favorecendo a equipe do Londrina. É informação, diga aí, chamou, falou. Eu havia comentado, Gustavo Marques, agora há pouco, que esse empate é favorável para a equipe do Londrina, que sai da 4ª colocação e assume momentaneamente o 3º lugar geral na tabela de classificação. Mas também é muito bom para que o torcedor da Ponte Preta também torça pela vitória hoje da equipe do Guarani, porque se o Londrina vencer e subir e garantir os 3 pontos, tira o lugar da equipe da Ponte Preta, que atualmente é o 2º colocado na tabela geral de classificação. Mas é por conta da rivalidade, dificilmente eles preferiram aí perder o 2º lugar. Prefere cair pro 3º? Pro 3º, porque é um campeonato, como você diz, né? Não importa se é em primeiro ou em oitavo. Primeiro ou oitavo, né? O importante é classificar. E mesmo que se classificassem em 2, dificilmente o torcedor da Ponte Preta torceria pro Guarani vencer o jogo, né? Mas tá bom. Olha aí, ó, esse é o técnico Rossi, passou pela Ponte Preta. Olha o Kelvin pro Bugre. Vai, Bugre! Vai, Bugre! Abre o jogo, Diego Torres domina, volta a bola outra vez pro Alisson. Alisson dominou a abertura de bola, carregando pro Diego Torres. Diego Torres, a devolução feita à ponta esquerda. Vem girando, vem trabalhando bola a equipe do Bugre. Círculo central, Matheus Sarará. Pra Diego Torres, fez o corte, fez o Larier. Pra Matheus Sarará, devolução pra Diego Torres. Viu no círculo central, Alan Santos passa por 2 jogadores, a abertura de bola, Diego Torres volta de novo, se fecha toda a equipe, bem organizada da equipe do Londrina. O Bugre vem, aperta, vem carregando com Emerson, a devolução feita, trabalha a bola a equipe do Guarani, repetindo, bem organizado o sistema defensivo do Londrina. A abertura, devolução, Cicinho tenta a devolução pro Diego Torres, não conseguiu, na invertida da direita para ir, da esquerda para a direita do Leme Pontal, afasta o Londrina. Bem organizado o sistema defensivo do Londrina, hein, Daniel Farias? Não tem o que criticar, viu, Gustavo Marques? Bem posicionada a equipe do Londrina, sobe com os seus atacantes, desce para ajudar. Guarani está tendo dificuldade para infiltrar aí na defesa da equipe do Tubarão. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo no Brasileirão Série C. Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD. 30 minutos passados, é o primeiro tempo. Ninguém ganha, ninguém perde. Londrina tem 0, Guarani também tem 0. Placar ao vivo, Futebol Interior, ele, Daniel Farias. Segue na Série C, Anápolis 1, Atabaiana 0. Gol do João Caleri aos 5 minutos da primeira etapa. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior.
Vamos juntos. Diga pra mim, comente no YouTube que eu vou lhe responder. A abertura de bola domina aqui na ponta esquerda, vem carregando a bola aqui pro Guarani. A abertura ali com camisa número 8, que é Matheus Sarará. Matheus Sarará fez ali o toque pro Kelvin. Kelvin dominou, tentou a devolução pro Diogo Torres, errado. Diogo Torres pula de raiva. Amarelou. Amarelou quem? Amarelou, diga aí, Daniel Farias. Trazendo a informação para o jaqueta número 3, o Rafael. O primeiro cartão amarelo do jogo por uma falta em cima do Iago Teles, da equipe do Londrina. Esse é o primeiro cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do Guarani. Então, camisa 3, Rafael da equipe do Bugre está amarelado no jogo. Tem que tomar cuidado, é zagueiro, hein? Não pode mais cometer falta. Senão, vem cartão vermelho por aí. Igual aconteceu ontem na Copa Paulista com o Nicolas, hein? O Nicolas acabou de entrar na Copa Paulista ontem no jogo. Tomou o cartão amarelo, tomou o segundo e foi expulso. Vem o Bugre, é o Emerson. Na ponta esquerda ele carregou, cruzamento na grande área, toque de cabeça, afasta a zaga. A bola volta, reboteada do Kelvin. E Kelvin dominou. Opa! Deu ali uma tesoura pra cima do Kelvin. O assistente número 2 estava em cima. Parece ser falta pro Bugre, é isso, Daniel? Exatamente, o Iago Teles parece que quis descontar a falta que recebeu ali do Rafael, viu? Ele chegou mirando na bola e acertou na canela do jogador do Guarani. Falta favorável à equipe do Bugre e segue no placar do futebol interior, 0-0. 0 para a equipe do Londrina, 0 também para a equipe do Guarani. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. Vai para a cobrança de falta, lado direito. Vai o camisa número 11, Caio Melo da equipe do Guarani. Uma oportunidade linda, 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 linda. Vai Bugre, vai Verde, que te quero verde. Mudou o batedor, hein? Mudou o cobrador, vai Diego Torres. Uma das maiores contratações dessa Série C para a equipe do Guarani, o argentino Diego Torres. Ele ergue a cabeça. Vai chover, bola na área, cruzamento, fez o toque, tira de qualquer maneira. Quase o primeiro gol do Bugre, Daniel Faria. Uma cobrança de falta bem feita, Gustavo Marques. Chegou com perigo dentro da pequena área. O goleirão Luiz Daniel não teve o que fazer, senão torcer para que o zagueiro tirasse, bem dizer, em cima da linha. Impedido, que seria o primeiro gol do Bugre. E agora segue no placar futebol interior, 0-0. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, agradecendo o carinho da audiência. O Bugre vai tentando, vai Cicinho, dentro da grande área, tenta o cruzamento, não consegue, a devolução, tenta de novo, não consegue, como erra 2 vezes. É impressionante a oportunidade que o Cicinho perde outra vez. E não é a primeira que ele perde, Daniel. E ficou na bronca ali do Caio Melo, viu? Que vinha aqui pelo lado esquerdo, aparecendo como opção, mas o Cicinho delegou, como a gente diz lá na gíria do Pará, segurou demais a bola, não conseguiu fazer o passe, perdeu o domínio dela e ela sai para a lateral e arremesso em favor da equipe do Guarani e segue no placar 0-0. O tempo passa e você vai curtindo aqui junto com a gente. No Campeonato Brasileiro Série C, 33,50, 33,50. Londrina tem 0, Guarani também tem 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. A abertura de bola vem carregando outra vez a equipe do Guarani. E Caio Melo já fez o toque para Diego Torres. Opa! O argentino foi tocado e ali reclama de dor, tá caído. Na verdade, não é o Diego Torres, não. Deixa eu ver quem que é ali o atleta da equipe do Guarani que recebeu ali esse toque. Caído no chão ali o camisa Bruno Santos, camisa número 9, hein? Exatamente, recebeu a falta ali, foi calçado o Bruno Santos, a primeira falta que ele sofre no jogo até aqui, jogo parado, parece que tá tudo ok com ele, vai vir cobrança de falta em favor da equipe do Guarani, é lance perigoso, pode chuveirar na meta do goleiro Luiz Daniel e segue no placar do futebol interior, 0-0. 0 pro Londrina, 0 também para a equipe do Guarani, vai para a cobrança de falta, 2 jogadores da bola, tem ali o camisa meia dúzia que é o Emerson, tem também ali o Alisson, cruzamento na grande área, tenta ali fazer o toque, a bola vai saindo para fora.
tem arremesso normal, favorece, aliás, tiro de meta, favorecendo a equipe do Londrina. 0 para o Londrina, 0 também para o Guarani. 35 e 20 passados deste primeiro tempo. A informação chamou, falou. O Londrina vem de 2 vitórias seguidas, ambas com o Roger Silva no comando aí técnico da equipe do Tubarão. É o terceiro colocado agora na Série C com 20 pontos e o Tubarão defende a invencibilidade dentro de casa com 2 vitórias e 3 empates até aqui, meu caro Gustavo Marques. 35 e 40, vem trabalhando bola a equipe do Londrina, lançamento feito, chega para afastar, chega para cortar, tira ali de qualquer maneira. 2 jogadores caídos no chão, um do Guarani, outro Londrina, o jogo está paralisado, quis aproveitar ali o momento, mas a arbitragem não tinha autorizado. Tem falta para a equipe do Londrina ali, ou do Guarani? Do Londrina, né? Que coisa. Meio ali complicado de saber quem fez falta. Ambos ali, para mim, cometeram falta. Me parece que foi falta em cima do jogador do Londrina, viu? Não deu para entender muito bem, porque ao meu ver foi o jogador do Londrina que segurou o jogador do Guarani, mas o árbitro interpretou diferente. É falta perigosa, é próximo ao canto esquerdo da grande área. Vai Robson, camisa 10 para a cobrança. Robson tem o número 10 estampado em sua camisa. No gol está o Andrei, falta perigosa. Falta perigosa para a equipe do Londrina. O Bugre vai empatando o jogo. 0 para o Londrina, 0 também para a equipe do Bugre. E dominou, vai fazer o cruzamento. Sobe de cabeça para cortar a zaga do Bugre. A bola vai se perdendo lá pelo lado direito. Arremessou manual, favorecendo a equipe do Londrina. Já abre o jogo, domina, faz o toque de evolução feita. Vai tentar ali criar a jogada, driblou. Foi para cima de 2 jogadores, apeta, tira. Ganha ali outro escanteio, agora lado direito, favorecendo o Londrina, Daniel Farias. É o terceiro escanteio do jogo, o terceiro em favor da equipe do Tubarão. Vai vir drone na área da meta do goleiro Andrei, que está preocupado. Vai vir lance perigoso e quem vai para a cobrança é o camisa número 10, o Robson, para a equipe do Londrina. Robson para a cobrança de escanteio lá pelo lado direito, vai chover, bola na área, bola tá viva, toque de cabeça, tira! Queima roupa, sobe de cabeça para cortar a zaga do Guarani, o que seria o primeiro gol do Londrina, e vem o Bugre no contragolpe, Bruno Santos aí, acelerou demais, Daniel Farias. Quis resolver tudo sozinho, Gustavo Marques. O jaqueta número 9, o Bruno Santos, por ser artilheiro, achou que pode carregar o time sozinho nas costas. Foi sozinho pra frente, ninguém acompanhou, e aí o exagero da força, a zaga chegou e jogou pra lateral. Perde o domínio e a oportunidade a equipe do Guarani e segue no placar Futebol Interior, 0-0. 0 pro Londrina, 0 para a equipe do Guarani, 38, daqui a pouquinho você vai ouvir o toque de 40 minutos. Felipe Marques modulando o som dos canais e Futebol Interior. Já faz a abertura de bola, lançamento feito aqui na ponta, na correria total, tenta ali criar a jogada, driblou, foi pra cima. E ali não tá valendo mais nada, hein, o Daniel Farias. Ali a arbitragem, o assistente, na verdade, tá marcando falta, isso? Arremesso lateral. Arremesso manual, então, favorecendo a equipe do Guarani. Vai Emerson para a cobrança. Lado esquerdo, 38 e 40, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem trabalhando bola, a equipe do Londrina, lá pelo sistema defensivo, lançamento feito, chega de cabeça para cortar, a bola vai se perdendo para fora, arremesso manual para a equipe do Londrina. O Bugre tem ainda dificuldades, daqui a pouquinho tem mais um comentário, daqui a pouquinho tem Daniel Farias. Vem Londrina, tenta ali criar a jogada, driblou, foi para cima, fez o toque, escancarou, vai erguer a cabeça, cruzamento, afasta a zaga, bola volta, Bruno Santos completa para a equipe do Bugre, já fez o toque para Diego Torres, foi escorado. A arbitragem em cima, tá marcando falta para a equipe do Bugre. Marcada a falta em cima do Diego Torres, que vinha trabalhando essa bola no contra-ataque. Era saída e oportunidade da equipe do Guarani. Foi pro chão, chegou por baixo dele ali o Célio. Falta marcada em favor do Guarani, segue no placar 0-0. O Guarani no ataque. O Bugre no ataque, abertura de bola, vem carregando ainda o sistema defensivo na correria total, chega para afastar. Tem jogador caído, hein? Tem jogador da equipe do Londrina caído lá pela
pela ponta direita e tem falta para a equipe do Londrina. Mais uma falta marcada em favor da equipe do Londrina no momento em que tentava arrancada no saída de contra-ataque após a saída de ataque da equipe do Guarani. Foi calçado por baixo, quem chegou em cima dele foi o Diego Torres. Jogo parado, falta marcada, segue no placar 0-0. Já vem trabalhando bola a equipe do Londrina, outra vez faz a inversão de bola da esquerda para a direita, tenta criar jogada, não consegue na correria total, chega para afastar, a bola volta ali outra vez para a equipe do Londrina, lado direito, ele erga a cabeça, faz a inversão de bola, vem caindo aqui na ponta, lado esquerdo, ele domina, prepara, olha, erga a cabeça, faz a devolução, aperta a equipe do Londrina e atenção torcedores, atenção amantes do futebol, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, 0 pro Londrina, 0 pro Guarani, 41 minutos, Daniel Farias. No Brasileirão Série B, o Ferroviário empata em 1-1 com o Vila Nova. Gol do Everton aos 2 minutos da primeira etapa. Bora dali pra não tomar ali. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. Tem falta ali pra cima do Cicinho. Cicinho tá caído ali pelo lado direito da equipe do Guarani, sentindo uma dor ali no tornozelo. É isso, Daniel Farias? Exatamente. Na dividida ali, ele acabou pisando em falso no gramado. Não foi toque de nenhum jogador da equipe do Londrina. Sentiu dores ali na panturrilha esquerda, mas parece que está tudo ok com ele. Bola já em jogo e segue no placar 0-0. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. Lá vai Cicinho, Cicinho fez o toque do Diego Torres. O Diego Torres, abertura de bola, faz a inversão. Caio Melo, e Caio Melo para Emerson. Emerson, cruzamento, pintou o gol do Guarani. Passa à direita e vai embora. E Bruno Santos escorou, quase abriu o marcador pro Bugre, Daniel Farias. O segundo lance de perigo do Bugre no jogo. Veio trabalhando com Bruno Santos pelo lado esquerdo, a bola passou na frente do Cicinho, que se esticou, mas não alcançou a bola e ela foi para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Londrina e segue no placar Futebol Interior, 0 para o Londrina, 0 também para o Guarani. Olha que bacana, Daniel Farias, um dos melhores guardas municipais de Campinas, o meu amigo Cláudio, tá ligado junto com a gente. Olha a foto que ele mandou pra gente, olha que bacana. Tá lá em casa curtindo um churrasquinho, aliás, tá na casa dele, né? Curtindo um churrasquinho e curtindo a transmissão dos canais Futebol Interior assim, no YouTube. A gente fica assim, tá botando bonito, estamos, né, bonitos, o Daniel Farias. Olha que bonita a imagem. Obrigado, Cláudio. Cláudio sempre ligado com a gente, sempre na TV ou no rádio, sempre me acompanhando. Obrigado, viu? Muito obrigado, o Cláudio, grande parceiro. Abre o jogo a equipe do Londrina, a bola vai se perdendo, o Bugre ganha. Um arremesso manual, lado direito. 43 depois desse ataque, tem o último comentário do nosso Daniel Farias desse primeiro tempo. A abertura de bola com Kelvin. Kelvin tenta a devolução, deu certo para Cicinho. Cicinho linha de fundo, cortou, mas na hora de completar não tinha campo, não tinha como ultrapassar dois atletas que estavam na frente. Londrina vem pro contragolpe, a bola vai se perdendo. Arremesso manual favorecendo a equipe do Londrina. Diga aí, Daniel Farias, seu comentário. 43:50. Bugre melhorou ou continua a mesma coisa do início do jogo? O Bugre deu uma melhorada a partir dos 20 minutos da primeira etapa, conseguiu equilibrar no volume do jogo, mas em oportunidades ainda o Londrina criou mais, teve mais chances de chegar ao primeiro gol. A equipe do Guarani teve essa segunda chance agora de novo com o Cicinho, 2 vezes o Cicinho teve oportunidade de abrir o placar, mas infelizmente ele não teve domínio da bola. Houvemos um cartão amarelo para o Rafael, jaqueta número 3 da equipe do Guarani, por uma falta em cima do Iago Teles, mas o jogo até por aqui, as equipes se estudando bastante, analisando muito o adversário, e vamos esperar para as mudanças do segundo tempo, meu caro Gustavo Marques. 17h15 na cidade de Campinas, direto do Alto do Taquaral, transmitindo o jogo lá em Londrina. Estádio Vitorino Gonçalves Dias, 44:40, ninguém ganha, ninguém perde, 0 para Londrina, 0 para a equipe do Guarani. Resultado, segundo Daniel Farias, não muito bom para o Guarani. O Guarani deixa aí
de ter a oportunidade de ir para aí a zona de classificação. Olha a equipe do Bugre, estava ali em posição irregular o Diogo Torres, o assistente número 2 subiu a bandeira, não está valendo mais nada, o tempo passa e você vai curtindo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola vai saindo para fora no ataque da equipe do Londrina. Acrescentou. Lado direito tem a reversão no para a equipe do Guarani. Acréscimos a informação com Daniel Farias. Mais 2 minutos, vamos até os 47 minutos da primeira etapa. Disse aí o árbitro, o senhor... Rapaz, eu perdi o nome do árbitro aqui, peraí. Achei, o Tailan Azevedo Gomes. Vamos até os 47 minutos da primeira etapa. Tailan. Que coisa, hein? Olha o nome do árbitro, Tailan. É o cara do jogo, é o comandante da arbitragem. Lançamento feito, vem o Londrina, chega para cortar o Alisson. Já completa, vem na correria total, tenta ali o Emerson, fez o toque, chega para escorar. Olha o Caio, olha o camisa 7, o Kelvin. E Kelvin, devolução, Diego Torres, ponta esquerda. Ele ergueu a cabeça, faz a inversão de bola, cruzamento da grande área, perdeu. Tira, afasta a equipe do Londrina. Completa outra vez, mandando o balaio para frente. Círculo central, houve o choque de 2 jogadores e um toque nas costas ali do Cairus, hein? Que coisa, tá caído, reclamando de dores nas costas, hein, Daniel? Tá rebolando demais em cima do gramado, viu? Vira para um lado, vira para o outro, mas aí o rapaz chegou de joelho, viu? Chegou por trás ali o Alisson com o joelho deixando na famosa cadeira, viu? Aqui na parte próxima ao cóccix, e aí o cara foi pro chão com a mão na costa, meu amigo. Mas tá tudo bem com ele, viu? Já tá em pé. Ele queria só mais um cartão amarelinho pro Guarani mesmo, mas não rolou não, viu? Segue no placar 0-0. 46-50, vamos até 47, vai terminar no primeiro tempo. 0 pro Londrina, 0 pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vai pedir a bola o árbitro da partida, o senhor Tailan. Ergue os braços, termina o primeiro tempo. Ninguém ganha, ninguém perde. 0 para o Londrina, 0 para a equipe do Guarani. E agora com vocês o intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série C, 11ª rodada, estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD. O Guarani vai empatando, 0 pro Guarani, 0 pro Londrina, 0 pro Londrina, 0 para a equipe do Guarani. Jogo aí válido pela 11ª rodada do Brasileirão Série C. Ninguém ganha, ninguém perde. Rápido intervalo e voltamos em seguida para abordar o que foi este primeiro tempo de Londrina e Guarani. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor.
Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Gustavo Marques. Tá aí. Esse sou eu, 17 horas mais 22 minutos, é Campeonato Brasileiro Série C. Você acompanhou a transmissão aqui pelos canais Futebol Interior. Empate. 0 pro Guarani, 0 pro Londrina. E agora ele vai contar com o seu comentário, Daniel Farias, o que foi esse primeiro tempo, quem merecia ter saído aí com a vitória, se o empate é justo até o momento que estamos no intervalo, né? Daqui a pouquinho tem o segundo tempo, mas se esse empate foi justo no primeiro tempo, ou se alguma equipe deveria ter saído com a vitória desse primeiro tempo, e como foi esse primeiro tempo, ele, Daniel Farias. Tá certo. Muito obrigado, Gustavo Marques. Vamos dando seguimento aqui na jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Esse é o nosso show do intervalo e vamos trazer a análise do que foi o retrospecto desse primeiro tempo entre Londrina 0, Guarani também 0. Londrina começou o jogo pressionando logo de cara. A torcida estava empolgada nas arquibancadas, fez um grande show, diga-se de passagem, a torcida da equipe do Londrina. O Cédric fez um lançamento para o Cariús, que desvia de cabeça a bola e fica nas mãos do goleiro do Guarani, o grande arqueiro Andrei. Foi o primeiro lance do jogo, não tinha nem feito, nem bem dizer, 1 minuto. Já chegou ali o Londrina dando a sua carta de visita, né? Dizendo, ó, você é visitante, quem manda aqui sou eu, tô de volta com o meu torcedor e aqui eu vou exigir respeito. Então, logo de cara, o Londrina já chegou ali com o Cédric, chegando ali pelo lado direito, né? E de novo, chegou o Londrina aos 3 minutos da primeira etapa, ali com o Maurício, que recebe do Robson e cruza para trás. O Zé Breno finaliza em cima da zaga do Guarani e em seguida o goleiro Andrei fica com a posse de bola. E aí segue o Londrina pressionando nesses primeiros minutos da primeira etapa. O Robson recebe dentro da área e finaliza fraco para a defesa do goleiro do Bugre, já na altura ali dos 4 minutos da primeira etapa. Então o Londrina sempre pressionando muito nesse início de jogo. Aos 5 minutos da primeira etapa, teve o Andrei, que cai em campo e pede atendimento médico. E o goleiro do Guarani aproveita para esfriar o ritmo ali do Londrina. Foi uma falta favorável ali para a equipe do Guarani, para esfriar um pouco os ânimos, porque o Londrina veio pressionando a fim de abrir o placar logo no início do jogo. E aí, aos 7 minutos do jogo, o Maurício solta uma pancada da intermediária e a bola sai à direita do gol do Guarani, chegando com perigo de novo a equipe do Londrina. Aos 9 minutos, o Guarani consegue passar no meio de campo nos primeiros minutos do jogo, lá no estádio VGD, o primeiro ataque ali, a primeira movimentação. E aí o que chama a atenção é que foi apenas aos 9 minutos da primeira etapa que o Guarani conseguiu avançar para o campo de ataque ali da equipe do Londrina. Aos 12 minutos, o Bugre consegue equilibrar com as ações e tenta explorar as jogadas no contra-ataque.
apenas a partir dos 12 minutos ali na movimentação, o Guarani começou a dar também ali o seu ar de respeito, analisou demais, respeitou demais o Londrina no início do jogo e aos 12 minutos começou a chegar. E logo no minuto seguinte, aos 13 minutos da primeira etapa, o Cicinho carregou na direita para o meio e abre o jogo com o Emerson e ele faz um cruzamento e a lateral finaliza por cima do gol do Londrina. Foi a primeira chegada do Guarani aos 13 minutos da primeira etapa e de novo Cicinho perdeu ali uma chance clara de gol. Gustavo Marques quase arranca aqui o cabelo dele, mas realmente foi um lance de muito perigo da equipe do Guarani que o Cicinho acabou desperdiçando. Aos 15 minutos da primeira etapa, o Londrina segue com mais bola no campo de ataque, mas não consegue manter a pressão. Teve muito mais volume de jogo, é claro, a equipe do Londrina, mas com pouca efetividade. E aí o Londrina chegou ali sem muito perigo com o Iago Teles, cobra a falta ali por cima da barreira do Guarani, mas a bola vai nos braços do goleiro Andrei, uma cobrança de falta muito próxima à área do goleiro Andrei, mas que não chegou com tanto perigo na cobrança de falta aí do Iago Teles, esse que é jogador artilheiro com 4 gols marcados até agora na terceirona e é o terceiro colocado na briga da artilharia. Aos 19 minutos tivemos aí o Wallace deslocando o Bruno Santos em lance no meio do campo e o árbitro marca falta para o Guarani e revolta ali o defensor do Londrina. Seguindo aos 22 minutos do primeiro tempo, o Sarará tenta passe ali para o Emerson pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, mas a bola sai pela linha lateral, fazendo aquela movimentação, a triangulação ali, a equipe do Guarani. E aos 26 minutos tivemos o primeiro cartão amarelo do jogo, que foi o cartão dado para o Rafael, jaqueta número 3 do Guarani, que foi advertido por uma falta em cima do Thiago Teles. Essa foi a primeira falta com cartão amarelo e a única do primeiro tempo para a equipe do Guarani. O único cartão amarelo do jogo até então foi para o jaqueta número 3, o Rafael. Grande peça importante na defesa do Guarani, que precisa ficar atento para não tomar um segundo cartão amarelo. Pode ser que seja substituído pelo técnico ali, Marcelo Fernandes, mas vem fazendo um bom primeiro tempo e a gente espera dar seguimento nesse segundo tempo. Aos 42 minutos, o Bruno Santos é lançado no ataque do Bugre, mas não consegue finalizar. Então isso mostra que o Bugre começou a ter muito mais volume de jogo na reta final do primeiro tempo e conseguiu equilibrar, sim, os parâmetros do jogo. Tivemos 2 minutos de acréscimo, o jogo terminou aos 47 minutos do primeiro tempo, placar tudo igual, 0-0, Londrina fazendo pressão no início do jogo, Guarani equilibrando a partir dos 20 minutos para a parte final da primeira etapa. Jogo enigmático para o segundo tempo. Nada definido, não tem franco favorito, embora o Londrina esteja melhor na tabela e com o apoio do torcedor, mas o Guarani vem jogando de igual para igual e vamos esperar para ver se vai haver mudança tanto na equipe do Londrina quanto na equipe do Guarani. Essa foi a minha análise do primeiro tempo, meu caro Gustavo Marques. Positivo então, esse Daniel Farias nos comentários e agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e depois voltamos em definitivo para a transmissão do segundo tempo de Londrina 0, Guarani também 0. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Gustavo Marques. Tá certo, estou de volta aqui junto com vocês. A bola vai rolar já para o segundo tempo. O Guarani vai empatando 0-0 com a equipe do Londrina. Londrina jogando dentro de casa. Vai empatando com o Bravo Bugre Guerreiro também, placar de 0-0. Ninguém conseguiu colocar essa bola para dentro do gol. Teve muitas oportunidades, inclusive no comecinho de jogo, bem comentado aí pelo nosso repórter e comentarista Daniel Alves. Teve diversas oportunidades a equipe do Londrina, mas não foi aproveitadas, né? Como também o Guarani teve mais poucas oportunidades, mas teve também, né? Como o Cicinho teve uma grande oportunidade, Bruno Santos também, mas desperdiçaram, né, o Daniel? Exatamente, o Guarani teve muitas oportunidades no primeiro tempo, na verdade foram duas, né? Duas oportunidades junto com o Cicinho, que acabou desperdiçando, mas vamos esperar que ele seja iluminado na tarde de hoje, para quem sabe o Guarani sair na frente agora no segundo tempo. Positivo, positivo. A bola vai rolar no segundo tempo. Apita o árbitro, bola em jogo. Tô chegando, vamos agitar. Gustavo Marques, é a voz dele. Ah, essa voz é minha e obrigado pela sua companhia nos canais Futebol Interior. Já vai trabalhando bola a equipe do Guarani, a bola vai saindo para fora, tem arremesso para o mal, favorecendo a equipe do Guarani com o Cicinho. E Cicinho já abre o jogo, faz o toque lá pelo sistema defensivo, a abertura de bola. Círculo central, vem trabalhando a equipe do Guarani, abre o jogo ali com camisa 8, que é Matheus Sarará. Matheus Sarará com a cabeça, faz a inversão da direita para a esquerda do Lema Pontal, tentando acionar o Emerson, desperdiçada. Londrina conseguiu a recuperação, vai para cima, ponta esquerda, fez ali a cobrança, o Robson dentro da grande área, afasta a zaga da equipe do Bugre. A bola volta reboteada, vem novamente a equipe do Londrina, cruzamento, sobe, tira a zaga com Alan Santos e completa Cicinho. Cicinho ganha um arremesso anual, favorecendo a equipe do Verde, que te quero verde. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Sempre ligadinho junto com a gente aqui nos canais de Futebol Interior. Vem trabalhando bola a equipe do Londrina. 0 para o Londrina, 0 também para a equipe do Guarani. Tem arremesso para uma ponta esquerda. E o torcedor comendo um pastelzinho, curtindo a transmissão aqui nos canais de Futebol Interior. A abertura de bola dominando. Volta a bola ainda pelo sistema defensivo. Quer falar alguma coisa, Daniel? Não, só dizer que a equipe do Londrina começa o segundo tempo da mesma forma que começou o primeiro. Com aquela pressão, trabalhando essa bola pelo lado esquerdo ali com o Robson, jogando, apostando muito na bola aérea, chegando com perigo, desperdiça novamente mais um ataque à equipe do Londrina, que vem de novo pelo lado direito. Vem de novo Londrina, mas conseguiu recuperação ali a zaga da equipe do Guarani, ganha falta. Para cobrança vai o Alisson, camisa 4 da equipe do Guarani. Ali teve evidentemente um empurrão ali do atacante da equipe do Londrina. A bola volta, olha o Diego Torres, fez o Larier, partiu para cima, a abertura de bola, Caio Melo, tenta a devolução, a bola vai saindo para fora, ganha ali um arremesso no a equipe do Londrina e reclama ali o Caio Melo. Queria que o arremesso fosse para o Guarani, o Daniel Farias. Consegue arremesso lateral a equipe do Londrina, arremesso de bola já feito no gramado do jogo do VGD. E eu quero aproveitar e agradecer a audiência da galera que nos acompanha no YouTube, mandando um abraço para o Fael Cardil, para o Fernando Aparecido da Silva, o Alexandre Cristiano, tem o Aparecido Dias Nascimento e o Robson Vitoriano e também a Sara Santos, que estão ligadinhos na nossa transmissão. O nosso muito obrigado pela audiência para a galera que curte a gente no canal no YouTube. Obrigado, vem a equipe do Londrina, Cedric fez o cruzamento, passa para todo mundo, voltou, recupera Diego Torres, já vem ali no contra-golpe, vai Diego Torres na correria total, tentou fazer o Larier, perdeu, pediu falta, nada. O senhor Tayan em cima diz, não foi nada, levanta daí meu filho, e vem o Londrina outra vez, cruzamento na grande, era o toque de cabeça para fora, aperta o Londrina, cabeceia, mas a bola não entra, Daniel Faria. Apostando de novo pelo lado esquerdo e cruzamento para dentro da grande área. Essa jogada do Londrina já está manjado, não sei como a equipe do Guarani ainda não sacou essa jogada, sempre vindo pelo lado esquerdo. Apareceu como surpresa o Cariús ali no meio de dois, subiu mais alto que todo mundo, cabeceou para fora. É apenas tiro de meta para a equipe do Guarani e segue no placar Futebol Interior 0-0. Trabalha a bola a equipe do Guarani, abre o jogo ali com camisa 7, que é o Vitinho preparou, fez o toque, domina aqui na ponta direita, na correria total, cruzamento, azeitou, bateu, pega bem goleiro, estão pedindo ali um toque, não sei se foi um toque de mão, não sei o que reclamou ali a comissão técnica do Guarani e o Bruno Santos, mas não deu nada a arbitragem, e vem de novo, olha ali a equipe do Londrina com Robson, já abre o jogo aqui na ponta esquerda, na correria total, fez o drible, ajeitou, vem de trás, vai fazer o cruzamento, chega, se joga nela, manda a bola pra fora, Cicinho, escanteio para Londrina, Daniel Faria. De novo ele, Diego Torres pelo lado esquerdo, tem trabalhando essa bola no campo de ataque, quem vinha por lá era o Vitinho, tentou cruzamento de novo pelo lado esquerdo, chegou o desvio do Cicinho, jogando para a linha de fundo, é mais um escanteio, é o quarto escanteio do jogo, o quarto da equipe do Londrina. Para você que tá ligado, para você que está conectado, é uma honra transmitir o jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Olha o cruzamento, vem o Londrina, a bola tá viva, se deixar bater o perigo, bateu pro gol, sobrou, bateu, é gol! O gol do Londrina! Apenas assistiu a zaga do Guarani, tudo estava valendo, é gol do Londrina! É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol, bola na rede, campeão. Depois de um cruzamento, a bola sobrou. A zaga do Guarani assistiu o Londrina fazer o gol. Olha lá, pararam todo mundo. Assistiram, evidentemente, o gol da equipe do Londrina, que abre o marcador 1 para o Londrina, 0 para a equipe do Guarani, Daniel Farias. Uma cobrança de escanteio na categoria, cobrado lá pelo lado esquerdo, jogou para dentro da grande área, aparece Alisson com a perna canhota, faz um foguetaço, teve o desvio na zaga e apareceu nos pés dele. Jaqueta número 3, o Caio, que empurrou para o fundo das redes. Não adianta chorar nem reclamar, goleiro Andrei. Caio abriu o placar e agora no super placar do Futebol Interior tá assim, o Londrina tem um, o Guarani não ataca com nada.
Caio, camisa número 3, aos 6 minutos do segundo tempo, abre o marcador para a equipe do Londrina. 1 para o Londrina, 0 para o Guarani. Com esse resultado, como é que fica a situação de momento no campeonato, o Daniel Farias? A classificação: Londrina passa a Ponte Preta, assume momentaneamente o segundo lugar geral na classificação com 20 pontos. Tá certo, 6h50 passados, segundo tempo, Canais Futebol Interior, que nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Gri vai tomando gol, que coisa, hein, Guarani? Que coisa, Guarani! O tempo vai passando e o Bugre vai perdendo agora, o Daniel. Exatamente. E aí, só trazendo a informação, esse foi o segundo gol do jogador Caio Bacarin, da equipe do Londrina na temporada 2025. Isso aí, a abertura de bola vem dominando, a bola vai saindo para fora. Tem arremesso manual favorecendo a equipe do Londrina lá pela ponta esquerda. O tempo vai passando, hein? E você vai curtindo aqui junto com a gente. Bola ali. O jogo tá parado, lado esquerdo ali tem um atleta da equipe do Guarani, pediu falta, ganhou falta para a equipe do Bugre. Diego Torres já faz a abertura de bola dominando, a abertura, faz o toque, domina aqui na ponta esquerda. Faz ali o toque com camisa 3, que é o Rafael. Rafael tenta ali a abertura de bola para o Matheus Sarará. Na infiltração, vai Cicinho, cruzamento, vai pintar o gol do Guarani. Sobrou pro Luiz Santos, a bola tá viva, pegou o goleiro, Luiz Daniel. Chegou de novo o Bugre pelo lado direito. Tentou dar uma resposta à altura, fez a infiltração, jogou para dentro da grande área, mas o goleiro Luiz Daniel estava atento no lance. Faz a reposição de bola e segue no placar. 1 para o Londrina, 0 para o Guarani. 0 pro Guarani, 1 pro Londrina. Olha o Kelvin. E Kelvin fez o Laria, passou para Cicinho. Cicinho perdeu. Carregou até perder. Vem de novo a equipe do Londrina. Recuperação ali do camisa 3, que é o Rafael. Rafael deu de presente de novo para o atleta da equipe do Londrina. É impressionante, impressionante o Bugre. Não tem a mesma postura dos últimos jogos. Vem Londrina, faz a inversão de bola, vem caindo aqui na ponta, sobe de cabeça para fazer o corte, a bola vem caindo, vem descendo outra vez a equipe do Londrina, faz o giro 360, recuperação, olha o Caio Melo salta, a bola domina, a devolução feita para o Kelvin faz ali a inversão de bola dominando para o Emerson, a bola queimou no Emerson. Que coisa, hein? Que coisa! Será que faz falta o Rafael Bilu nessa equipe, ou Daniel Farias? Com certeza faz falta, viu? Com certeza faz falta, mas acredito muito ainda que o Guarani consiga esse gol do empate aí pelo menos até os 20 minutos dessa segunda etapa, meu caro Gustavo Marques. Londrina tem 1, Guarani tem 0, você ligado, você conectado aqui junto com a gente, aqui nos canais Futebol Interior. Jogada bem trabalhada, lançamento feito, sobe de cabeça, faz o corte, a bola volta, outra vez reboteada, favorecendo ali a equipe do Londrina. A bola volta ali, o jogador tá caído, não marcou nada, tem ali o Caio Melo, vai tentar ajudar, vai ali também o camisa número 8, Matheus Sarará, falta pro Bugre, sistema defensivo. Londrina tem 1, Guarani tem 0, segundo tempo, quase 10, você ligado, você conectado junto com a gente, vem trabalhando bola a equipe do Guarani, o Sarará faz ali o toque de evolução feita, vem caindo aqui na ponta, completa a zaga da equipe do Bugre, você viu o toque de Felipe Marques e atenção meus amigos, atenção amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 11ª rodada, estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, o Guarani vai perdendo pelo placar de 1-0, 1 para o Londrina, 0 para o Guarani, 10:20 passados, segundo tempo, Daniel Farias. Pela Série B, virou, Vila Nova 2, Ferroviária 1, bora dali pra não tomar ali. Gustavo Marques. Esse sou eu, para você ligado, para você conectado aqui junto com a gente, aqui nos canais Futebol Interior, vem o Bugre, tenta o cruzamento, afasta a zaga do Londrina outra vez, Daniel. Chega de novo o Bugre, vem de novo o Bugre. Vem de novo o Bugre, tenta ali a batida pro gol, tira, afasta a equipe do Londrina, a bola volta, reboteada com o Rafael, Rafael já fez a abertura pro Matheus Sarará, Matheus Sarará fez ali pro Kelvin, trabalha essa bola, domina, lado direito, o Bugre vai tentando apertar, devolve
devolução feita para o Matheus Sarará. Matheus Sarará na correria total no círculo central. Faz ali o giro. Tentou criar a jogada lá direito. Vai chover, bola na área. Cruzamento, pintou, gol do Guarani. Afasta a zaga da equipe do Londrina. Tira de qualquer maneira o Daniel Farias. Trazendo a informação também, Gustavo Marques. Não houve mudança nas ambas as equipes do intervalo do jogo. Da mesma forma que começou Londrina, começou também o Guarani. Tá certo, hein? Vem de novo a equipe do Guarani, olha o Kelvin. Kelvin, abertura de bola lá direito, vai chover, bola na área, cruzamento, afasta o Londrina. Bola vai pra fora, escanteio pro Guarani, Daniel. É o quinto escanteio do jogo, o primeiro da equipe do Guarani, quem sabe agora na bola aérea. Vai vir drone na área do goleiro Luiz Daniel, para quem sabe o Guarani fazer o gol do empate. Bora dali pra não tomar-lhe. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Vem o Bugre, cruzamento, toque de cabeça! Flechada! Flechada! Gol! Rafael é do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 12 minutos passados, segundo tempo. Se o Caio, camisa 3, fez pro Londrina, o Rafael, camisa 3, fez pro Guarani, ambos zagueiros, sobe mais que a defesa do Londrina, o Rafael, cabeçada, queima-roupa, empata o jogo em Londrina. Ô, Bugre! O Rafael abalou, sacudiu, balançou meu coração, é só felicidade. Abalou, sacudiu, balançou você, Guarani, é a alegria da minha cidade. E vem o Londrina de novo, cruzamento, toque de cabeça na trave, no rebote, afasta, sobrou, vai pintar o gol, gira, tenta ali, aperta o Londrina, o Guarani empata o jogo, Daniel Farias. Numa cobrança de escanteio, igual como foi a do Londrina, jogou na cabeça dele que subiu mais alto que todo mundo. Jaqueta número 3, Rafael de cabeça, no canto direito do goleiro Luiz Daniel, que nada pôde fazer. E agora, no placar Futebol Interior, tá lá. Londrina tem um, Guarani também tem um, Gustavo Marques. Que beleza, Bugre! Bugrão empata o jogo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. É, Guarani. E aí, o Daniel Farias, com esse resultado, tudo volta ao seu devido lugar, né? Exatamente. Com esse resultado até aqui, o Londrina cai para a terceira posição e o Guarani se mantém na 11ª da terceirona. Isso aí, Bugre! Que alegria ver o Guarani empatando o jogo e o Guarani tem que mais. Matheus Sarará, lançamento feito em linha de fundo pro Cicim, passou por ele. Passe, vai embora, 15 minutos é tempo de análise. Diga aí, Daniel Farias, um pro Guarani, um também para o Londrina. Guarani vem tendo sangue frio, cautela e muito sangue frio, viu? Não sentiu o gol do Londrina, foi atrás do resultado, deixa tudo igual e volta pra briga. Londrina ainda com o pé no acelerador, quase faz o segundo gol no lance seguido, mas o Guarani soube segurar esse contra-ataque. Tudo igual por aqui e aí ainda tem chance pro Guarani.
É, meu Bugrão, que coisa, o tempo passa, Bugrão na frente, ali na frente não, empatado no jogo, 1 pro Londrina, 1 também para a equipe do Guarani, o Guarani empata o jogo, trabalha a bola a equipe do Londrina, 16 minutos, vem o Wallace, trabalhando, faz a versão de bola, dominando pro Cedric, e Cedric dominou, vai ter mudança no Guarani, daqui a pouquinho vai ter mudança no Bugrão, o verde aqui, quero verde, vem descendo ali outra vez a equipe do Londrina, a abertura de bola vem o Guarani, olha o Diego Torres, vai tentar fazer o lançamento, Bruno Santos, a bola chega para cortar a zaga, chega ali fazendo falta também o Diego Santos. Ô, Daniel Farias, diga aí. Mudou na equipe do Londrina, entrou o jaqueta 21, Tauan, e saiu o jaqueta número 7, Vitinho. Repetindo, na equipe do Londrina, entrou o jogador com a camisa 21, o Tauan, e saiu o jaqueta número 7, Vitinho. É a primeira mudança do jogo, o primeiro da equipe do Londrina. Vitinho então sai e entra o Tauan, é isso? Exatamente. Camisa número 21, daqui a pouquinho tem mudança no Guarani e... Já confirmo para você. Tá certo então, daqui a pouquinho então confirma o nosso repórter Daniel Farias, vem a equipe do Londrina, faz o lançamento, a bola vai se perdendo, recupera o Guarani sente o bom momento, trabalha a bola, abre o jogo, vem carregando ainda no sistema defensivo, não tem ninguém, tem liberdade ali o Matheus Sarará, camisa número 8, faz o lançamento nas costas ali pro Bruno Santos, ele conseguiu pegar, ele dominou, vai ganhar o escanteio pro Bugre, escanteio pro Guarani, Daniel Faria. Numa jogada de bola pelo lado esquerdo, chegava em profundidade ali com o Bruno Santos, chegou no mano a mano na dividida ali com o jaqueta número 4, Wallace, jogou para cima do defensor, a bola foi para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do Guarani, quem vai para a cobrança é o jaqueta número 7, o Kelvin. Kelvin na bola, vai Bugrão, Bugrão precisa da vitória, tá no caminho, vai Kelvin, e Kelvin para a cobrança de escanteio, a bola tá viva fechada, sai de soco, furou ali no rebote, a bola volta ainda com o Emerson manda essa bola lá para dentro da grande área, pega Bangu, mas não tá valendo mais nada. Mudou, diga aí. Pela equipe do Guarani entrou o jaqueta 22, o Cauã Jesus, e saiu o jaqueta número 4, o Alisson. Entra com a 22 o Cauã Jesus e sai com a 4 o jogador Alisson. É a segunda mudança do jogo, a primeira da equipe do Guarani. Cauã Jesus entrou então, camisa 22 no lugar de Alisson da equipe do Guarani. Zagueiro por zagueiro, hein, o Daniel Farias? Exatamente, fez essa troca aí de renovação de sangue, né, de ritmo para a equipe do Guarani. Vamos esperar que se mantenha o mesmo volume. E trazendo a informação aí do gol do Rafael, é o segundo gol dele na temporada defendendo a camisa do Guarani. Tá certo, esse é o Daniel Farias trazendo a informação aqui pra gente, pra você que tá ligado, pra você que está conectado, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês que estão junto com a gente, sendo no YouTube, nas rádios net, em tudo quanto é lugar, tem os canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E o torcedor do Bugre canta. Jogador lá do Londrina caído, Cairus, né? Depois de um choque, tá sentindo dores, quase 20 minutos, tá caído no solo, Daniel Farias. Exatamente, jogador da equipe do Londrina, o jaqueta número 9, o Cariús, de novo sendo castigado pela defesa do Guarani, dessa vez levou a pior, foi pro chão, pediu atendimento, jogo parado no estádio VGD aos 20 minutos da primeira etapa. Isso aí, o tempo vai passando e você vai curtindo junto com a gente, 20 minutos, atenção torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 11ª rodada, estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, 20 minutos e 30, Série C. Londrina tem um, Guarani também tem um, Daniel Farias. No Campeonato Brasileiro da Série D, em andamento Joinville, Marcílio Dias também tem um. Bora dali pra não tomar ali. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques.
Estou aqui junto com todos vocês, juntos, trazendo sempre a transmissão esportiva. Vem descendo ali outra vez a equipe do Guarani, deu certo, passa, fez o ali, a bola tá viva, tenta criar a jogada, vem caindo aqui na ponta, abre o jogo, desce ali o Diego Torres, devolução feita para ele na ponta esquerda, ergueu a cabeça com a perna direita, faz a devolução, abre o jogo para Emerson para Diego Torres, ele já viu bem, faz ali o toque, tenta ali pro Kelvin antes de cair, domina, volta a bola ali pra trás, já carregando pra Alan Santos pro Kelvin tenta o lançamento pro Diego Torres, completa, tira, afasta a zaga da equipe do Londrina, a bola volta, rebote, não pode perder não, Bugre, não perde aí não, a bola vem caindo na ponta, tem arremesso manual para o Bugre, daqui a pouquinho tem mudança na equipe do Londrina e 2 mudanças me parece, hein, Daniel? Exatamente, daqui a pouco vem mudança por atacada na equipe do Londrina e você vai confirmar daqui a pouquinho na transmissão aqui do Futebol Interior, a gente vai trazer as informações de quem entra e quem sai. Aproveitando aqui, meu caro Gustavo Marques, com a entrada do Cauã Jesus, na verdade ele é meia, viu? É natural de São Paulo, é o Cauã terceiro Jesus. jogo dele pela equipe do Guarani na temporada de 2025. Lá vai o Emerson para a equipe do Bugre, já fez o toque para o Bruno Santos dominou, passou, vem ali aos trancos e barrancos, vai tentar apertar, tenta fazer o lançamento, chega ali no combate para cima do atleta do Bugre, e ali tá marcando o quê? Não tá marcando falta, marcando apenas arremesso manual, será? Que coisa, hein? Deu apenas arremesso manual, hein? Bugre, que coisa. Vai vir mudança na equipe do Londrina, viu? Quando tiver a vai mudança, sair o jaqueta número 9, Cariús, e vai entrar o jaqueta número 22, o Canela. Vai entrando também o Gustavo França com a 20. E aí vamos aguardar para quem vai sair. Vai sair o Zé Breno da equipe do Londrina. Então, repetindo para você, entra o jaqueta 22, Canela, sai o jaqueta número 9, Cariús, e entra também o Gustavo França com a 20 e sai o Zé Breno com a 8. É a 4ª mudança no jogo, a 2ª e a 3ª da equipe do Londrina. E vem Guarani no ataque. Vem o Bugrão, cruzamento, tira, afasta a zaga da equipe do Londrina. Aperta, e quebra o Bugre, faz ali o toque, lançamento feito, a bola vai se perdendo para fora, lado esquerdo, arremessou no mal para o Londrina. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Isso aí, deixa eu mandar um abraço pro Domingos Bragantino. Boa tarde, amigos do Futebol Interior. Gustavo, se o Bugre virar, tá garantido o nosso filé parmegiano, ok? Abraço. Um abraço pra você, o Domingos Bergantino. Lá vem o Bugre, vai Bruno Santos, ele dominou, escancarou, ajeitou, vai pintar o gol do Guarani, tira na pontinha dos dedos. Quase com toda a cautela e por muito pouco faria o pênalti, hein, Daniel Farias? Exatamente, chegou em velocidade pelo lado esquerdo, jogou na cavadinha para dentro da área e na dividida levou a pior, pediu o pênalti, o árbitro disse que foi na bola, segue o lance e lá vem Londrina no contra-ataque. Lá vem Londrina, lançamento feito, linha de fundo, vai ganhar o escanteio, completa, tira de qualquer maneira, afasta, vem Kelvin para a equipe do Bugre, o Bugre sentiu o bom momento, quase virou o jogo, o Bugre quase vira o jogo, faz o toque, a devolução feita, domina para Cauã Jesus, tem habilidade, tem liberdade, ele abriu o jogo, fez o toque, dominando para Diego Torres para Emerson, ponta esquerda, devolução, vem de novo, escorregou ali, o atleta da equipe do Guarani, tem posse de bola para a equipe do Bugre, a abertura de bola domina para o Matheus Sarará, fez o toque ali para o Cauã Jesus para Emerson dominou, parou, vem ali se recompondo a zaga da equipe do Londrina, a inversão de bola da esquerda para a direita do Leme, apontar, domina com Cicinho preparou, fez a devolução, abre o jogo, o Bugre vem para cima, a devolução, Cauã Jesus abre o jogo, fez o toque na ponta para o Rafael fez ali a devolução para o Cicinho, vem o Bugre, posse de bola da equipe do Guarani, faz, completa ali Cicinho, se fecha toda a equipe do Londrina, Cauã Jesus dominou, vai tentar fazer a inversão, fez o toque para Kelvin volta ali para o Alan Santos, fez a devolução e
tentou o toque pro Diego Torres desperdiçado. Recupera a bola, mas com falta para a equipe do Londrina. Ô, Daniel Faria. Com falta não dá, com falta não pode. Vinha em velocidade pelo lado esquerdo no ataque a equipe do Londrina. Chegou por baixo no carrinho ali o Emerson. O jogo está parado, jogo tudo igual. Segue no placar, 1 para o Londrina, 1 também para o Guarani. O Wallace, não sei não se fez mais o camisa número 6. O Maurício, o Wallace foi na bola. Mas o Maurício no combate ali não deu a impressão que ele chegou a desequilibrar o atleta, hein? Que coisa. Mas como o ruim de não VAR, ter VAR nessa primeira fase é isso, né? que com a segunda fase tem VAR? Parece que vai ter. Eu sei que pra primeira não tem, mas que estão estudando ter na segunda fase. Tem que ter, né? Tem que ter. Para um lance como esse aí tem que ter mesmo. Lançamento feito, sobe de cabeça completa, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Londrina. 1 pro Londrina, 1 também para a equipe do Guarani, aliás, o arremesso manual favorecendo a equipe do Bravo Bugre Guerreiro. O verde que te quer o verde. O Guarani melhor, Daniel Farias, me parece estar melhor que o Londrina nesse momento, hein? Posse de bola, segue tudo igual, 50% para cada lado, mas o Guarani vem com muito mais volume de jogo. Teve baixas importantes na equipe do Londrina, como o Cariús e também o Zé Breno, peças fundamentais na equipe do Tubarão. Já a equipe do Guarani vai aproveitar essa vantagem aí, digamos assim, física, para tentar fazer o segundo gol e virar para cima da equipe do Londrina. Vem Londrina, lá no lançamento na ponta direita, na correria total, escancarou, fez o toque, chega para cortar a zaga. A bola volta com o Diego Torres. E Diego Torres ergueu a cabeça, faz o toque, devolução feita, volta a bola pra trás, vai pra frente, Bugre, é pra frente que tem que ir, abre o jogo, fez o toque, o camisa 3, o Rafael tenta criar a jogada no meio, tem ali pro Diego Torres já fez o toque, escancarou, Bruno Santos fez o pivô, a devolução feita, a bola vai caindo de novo pro Londrina. Tem gol. Tem gol, a informação. No Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova amplia a vantagem. 3-1 para cima do Ferroviária. Gol do Júnior Todinho aos 53 minutos da segunda etapa, informando o placar ao vivo Futebol Interior. Lembrando que o Júnior Todinho já passou pela equipe do Guarani, hein? Júnior Todinho foi bem aqui na passagem pelo Bugre. Lá vem Londrina na ponta esquerda, na correria total, vai tentar criar a jogada, na correria chega ali de carrinho para tirar, não conseguiu, azeitou na meia-lua, vem a equipe do Londrina, chegou batendo pro gol, para defesa do goleiro da equipe do Bugre. E é o Gustavo França, viu? Chegando pela intermediária, mostrando o poder da sua canhota. Fez um foguetaço para a defesa certeira do goleiro Andrei, que vai fazer reposição da bola em jogo. E segue no placar Futebol Interior. Londrina 1, Guarani também tem 1. O tempo passa e você vai curtindo aqui junto com a gente. 28:40. O Bugre vai empatando o jogo. 1 para a equipe do Londrina, 1 também para a equipe do Bravo Bugre Guerreiro. Vem carregando bola ali a equipe do Londrina, outra vez ela aponta lá pelo sistema defensivo, recupera ali a zaga da equipe do Guarani, já vem tocando bola, a abertura vem tocando ali com Matheus Sarará. Matheus Sarará fez o toque para Kelvin, e Kelvin no círculo central ergueu a cabeça, fez o toque, a devolução feita ali pro Cauã, Cauã fez o toque ali pro Rafael, autor do gol de empate para a equipe do Guarani, solta a bola para Cicinho dominou, ergueu a cabeça, vai tentar fazer o toque no círculo central, domina para Kelvin, e Kelvin fez a abertura para o Caio Melo solta a bola, domina para o Matheus Sarará para o Diego Torres fez a abertura para Emerson, devolução, vem o Bugre, tenta passar Caio Melo, ele consegue, 2 jogadores na marcação, faz ali a triangulação, chega para afastar ali a zaga da equipe do Londrina, completa o Diego Torres fazendo falta para a equipe do Londrina, o Daniel Farias. Vale se ressaltar, meu caro Gustavo Marques, que o Londrina conta agora com um ataque que já marcou 19 gols. É um ataque perigoso, onde o Guarani está conseguindo neutralizar a ofensiva da equipe adversária. 1 para o Londrina, 1 também para a equipe do Guarani. 30 minutos, você viu o toque de Felipe Marques, o toque digital dos canais Futebol Interior. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD. Guarani tem 1, Londrina também tem 1, 30-31, Daniel. No Campeonato Brasileiro da Série C, o Anápolis vai vencendo por 1-0 Itabaiana. Gol do João Celeri.
Bora dali pra não tomar ali. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Esse sou eu. Olha o Diego Torres, foi isso que ele fez, o toque para Bruno Santos rapidamente fez a abertura para o Cicinho. Será que ele não viu que o Cicinho não tá? Pelo amor de Deus, volta a bola outra vez, dominando a equipe do Guarani, posse de bola do Bugre, fez ali o corte, vai tentar fazer o Hilário Larier, preferiu fazer o toque curtinho, a abertura de bola é pro Sarará, Matheus Sarará na correria total, ele preparou, soltou, fez o toque pro Cauã Jesus para Emerson azeitou, Caio Melo dominou, bateu pro gol, bateu para fora. Isolou Daniel Faria. Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira. Chegou o Caio Melo como opção pela intermediária próximo à meia-lua. Ajeitou com a perna direita, pegou muito embaixo da bola e ela subiu igual a audiência do futebol interior para a linha de fundo. É tiro de meta para o Londrina e segue no placar 1-1. Vem ali o Caio Melo tentando criar a jogada. Chega o Emerson para recuperar. Emerson fez o toque para Cauã Jesus. Cauã Jesus, cruzamento, tira, afasta a zaga do Londrina. Manda a bola para fora, escanteio. Dá a impressão que o Londrina cansou, hein, o Daniel Farias. Tá chegando pelo lado esquerdo novamente no ataque a equipe do Guarani. Chegou a vez agora do Cauã Jesus, natural de São Paulo. Trabalhando essa bola pelo lado esquerdo e conseguir mais um escanteio. Vai vir drone na área da meta do Luiz Daniel e você acompanha com o narrador da flechada. Pra cobrança de escanteio, 32-30, o Guarani tem grande oportunidade, cruzamento, a bola tá viva, sobe de cabeça para fazer o corte, a zaga da equipe do Londrina, a bola volta reboteada, manda um balaio pra frente, dentro da grande área, tira, completa a zaga da equipe do Londrina, posse de bola pro Guarani, já fez a abertura de bola, vem o Bugre, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, tira outra vez Londrina, bola viva outra vez, agora completa de vez o Gustavo França para afastar, para tirar, lançamento feito, pediu falta ali o Londrina, nada, a arbitragem não deu, o Guarani quer mais, vem Cauã Jesus fez o toque, domina ali pro Bruno Santos, que bolão pro Cauã Jesus deu um chapéu, foi para cima, vai ganhar um escanteio, tira, afasta de qualquer maneira, arremesso manual pro Bugre, Daniel Farias. Vem pressionando a equipe campineira, trabalhando essa bola muito pelo lado esquerdo, tá conseguindo a infiltração no campo de defesa da equipe do Londrina. Vai amadurecendo o segundo gol, quem sabe o gol da virada, meu caro Gustavo Marques. Vem ali o Cauã Jesus, ele driblou, recebeu falta, cartão amarelo, tá amarelado ali o Iago Teles e bravo com o árbitro, hein, o Daniel? Saiu o segundo cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do Londrina. Iago Teles, jaqueta número 11, foi o premiado, reclamou e sem necessidade, viu? Cartão muito bem aplicado para o jaqueta número 11, Iago Teles, da equipe do Londrina. O tempo vai passando, você vai curtindo aqui nos canais Futebol Interior, o Guarani, o bravo Bugre Guerreiro vai empatando o jogo, 0 para 1 para o Londrina, 1 também para a equipe do Guarani, vai chover bola na área, tem grande oportunidade a equipe do Guarani, Diego Torres na bola, Iago Teles amarelado no jogo e o Bugre tem falta perigosa, quem sabe agora, autorizado pelo árbitro, vai mandar essa bola dentro da grande área, bola aberta, toque de cabeça pra fora, tiro de meta para a equipe do Londrina, Daniel. Foi uma jogada sensacional aqui de cobrança de falta do Diego Torres, com a perna canhota jogou na meia-lua e apareceu de cabeça por ali na equipe o Cauã Jesus, que cabeceou para cima da meta do goleiro Luiz Daniel. É tiro de meta para a equipe do Londrina e segue no placar 1 para o Londrina, 1 também para o Guarani. Abre o jogo, você viu o toque de Felipe Martins, o toque de 35 minutos, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você, teve mudança lá também na equipe do Londrina, daqui a pouquinho vai trazer informação o Daniel Farias, e vem o Londrina, vem na resposta, chegou na abertura, batendo pro gol, na pontinha dos dedos, tira o goleiro, manda a bola pra fora, escanteio para o Londrina, o Daniel Farias. Dessa vez foi pelo Iago Teles,
desvio, ele é perigoso pelo lado esquerdo. Chegou na dividida no meio de 2 zagueiros e chapuletou uma foguetaça com a perna direita. Teve desvio, vai para a linha de fundo, é escanteio para o Londrina. É o 5º da equipe no jogo de hoje. Quem sabe o Londrina aí, o Guarani aperta. O Guarani tem que tirar o cruzamento, chega para afastar ali a zaga da equipe do Guarani. A bola vai saindo para fora, não evita a saída. Aperta o Londrina, tenta ali criar a jogada, vai fazer o cruzamento, chega para afastar, tira ali o Bruno Santos. Vem também para o sistema defensivo para ajudar. A bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, vai Bugre, vai Guarani, tira daí. 36, Guarani apertava, agora vem o Londrina, vai chover bola na área, cruzamento, a bola explodiu em Bruno Santos. A bola tá viva outra vez, posse de bola da equipe do Londrina, apenas observa ali o camisa número 3 da equipe do Bugre, o Rafael. Mudou. Ganha o tiro de meta, o Guarani mudou, informou. Mudou na equipe do Londrina. O Tubarão optou pela entrada agora do jaqueta número 20 e 23, Caio Rafael. E sai o jaqueta número 10, o Robson. Sai jaqueta número 10, o Robson. E entra o jaqueta 23, o Caio Rafael. É a 6ª mudança no jogo, a 4ª da equipe do Londrina. E tem 2 mudanças no Guarani também, daqui a pouquinho você vai informar, hein? Parece que o Caio Melo vai saindo e ali vai entrando o jogador da equipe do Guarani. Daqui a pouquinho você vai trazer a informação pra gente. 1 pro Londrina, 1 também para a equipe do Bravo Bugre Guerreiro. Daqui a pouquinho as modificações confirmam para você, mas mudança por atacado também no Guarani. Vai entrando o Giovani e vai entrando também o Isaac. Daqui a pouco eu confirmo quem sai. Tá certo, Giva em campo e o Isaac daqui a pouquinho a informação de quem sai na equipe do Guarani. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. É pelos canais Futebol Interior. Agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. Vem descendo a equipe do Guarani. A bola vem caindo aqui na ponta, tira, afasta de qualquer maneira. Tira o perigo, a bola volta ali, reboteada, sobe de cabeça, faz a abertura, sobe, completa, tira. A bola volta outra vez ali para a equipe do Guarani. O jogador do Bugre tá caído, marca falta para a equipe do Guarani. Mudou. Na equipe do Guarani entrou o jaqueta 20, Isaac. Entrou o jaqueta 15, Giovani. E saiu com a 11, o Caio Melo. E saiu com a 10, o Diego Torres. Entra Isaac com a 20, Giovani com a 15 e sai Diego Torres com a 10 e Caio Melo com a 11. É a 7ª mudança no jogo, a 3ª da equipe do Guarani. Positivo, o jogo está paralisado, o jogador do Guarani sendo atendido, o Guarani tem falta ali no Círculo Central, canais Futebol Interior que nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Agora sim, recebeu ali da hidratação, tava com sede ali o Kelvin, tomou aquela água milagrosa, já se levanta e vai para cima. Quem sabe o Bugre vira o jogo. E ali vai saindo do campo, na verdade o camisa 7, o Kelvin, para o atendimento, hein, o Daniel? Exatamente, sai lesionado ali o Kelvin, esperando que não seja nada grave. Guarani com 1 a menos momentaneamente no jogo de agora. Vem descendo, vem carregando bola a equipe do Guarani, vem Cecinho. Cecinho vai pra cima, abre o jogo, fez o toque, vem carregando bola. Ali o Isaac pra equipe do Guarani. Ele faz a revolução, domina ali pro Rafael. Rafael tenta fazer o toque, chega cortando, vai pra cima, vai tentar escancarar. Fazendo esse toque, chega pra fazer o giro. A bola volta ali, reboteada, dominando, carregando bola pra equipe do Bravo Bugre Guerreiro. Domina ali, faz o toque, revolução feita. Vem descendo ali a equipe do Londrina, lá pelo sistema defensivo, vai tentar ali fazer a abertura de bola, ele dominou, correu, fez o toque, chega ali para cortar, dominou, escancarou, fez o toque para cima, carregando essa bola ali o Bruno Santos dominou, escancarou, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora,
o Daniel Farias. Chegando com perigo de novo pelo lado direito. Jaqueta número 9, Bruno Santos, avança em profundidade, tenta cruzamento, mas não aparece ninguém ali para pegar a posse da bola. Ela sai para a lateral do lado esquerdo, arremesso em favor da equipe do Londrina e segue no placar, tudo igual, 1-1. 1 para o Londrina, 1 também para a equipe do Guarani. 40 minutos passados deste segundo tempo. O Bugre vai empatando. Olha o lançamento, Matheus Sarará tenta criar a jogada, sobe de cabeça. A bola volta ali com Kelvin. E Kelvin tenta fazer a ligação direta. Você viu o toque de Felipe Marques, o toque de 40 minutos. O Londrina já trabalha, domina aqui na ponta, na correria total. Vai tentar ali criar a jogada. Girou o corpo, fingiu que foi, não foi. Vai tentar ali fazer o drible. Faz a inversão de bola. Vem caindo aqui, descendo o camisa número 14 da equipe dos caras, que é o Cedric. Cedric perdeu. Vem na correria o Guarani, mas o lançamento foi muito forte. A bola vai se perdendo para fora em arremesso manual, favorecendo a equipe do Londrina. O último comentário desse segundo tempo é dele, Daniel Farias. E aí? A equipe do Guarani joga de igual para igual contra a equipe do Londrina. Tem criado muitas oportunidades em cima ao adversário. Acredito que é questão de tempo, cautela e paciência para o Guarani conseguir virar esse jogo, se manter o ritmo que está agora, meu caro Gustavo Marques. E abre o jogo, faz ali o toque na correria total, tenta criar a jogada, não consegue, a bola volta, reboteada, vem descendo os caras, lançamento feito, fez ali o corte, completa a zaga da equipe do Londrina. Bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, já completa, tenta criar a jogada, domina, vira o corpo, vai tentando fazer ali a jogada, a zaga da equipe do Guarani. O Londrina tem a posse de bola no círculo central, ele dominou, escancarou, fez o toque, faz a abertura de bola, lançamento feito, chega para afastar, chega para cortar, completa, faz o toque, devolução feita, círculo central, vem trabalhando a bola a equipe do Londrina. 1 para o Londrina, 1 também para a equipe do Guarani. 42 minutos, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É a pizzaria do Dadá. Você que tá ligado, você que está conectado aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. Amarelou. Aqui nos canais Futebol Interior, amarelou para quem? O jaqueta 21 da equipe do Londrina, o Tauan, recebe cartão amarelo por reclamação. É o terceiro cartão amarelo do jogo, o segundo da equipe do Londrina. Tá desligado, eu acho, tá? Você ligado e conectado aqui junto com a gente. Vem descendo ali o Cauã Jesus. Ele faz a abertura, faz o toque, a devolução feita, vem caindo aqui na ponta outra vez. Tem falta ali, é isso, Daniel? O jogo está parado aqui por irregularidade no lance. O árbitro vai ali do lado direito, vai conversando ali agora o Tailan Azevedo Gomes. Conversa ali com o quarto árbitro, o Murilo Ogolin Clean. Parece que por reclamação ali do banco de reservas da equipe do Guarani. Vai ali, articula, conversa, mas o árbitro segura demais o tempo, viu? Caminha com cautela no gramado do jogo, vai conversar ali com o banco de reserva e tentar definir o que foi que houve, se vai aplicar falta ou se vai aplicar cartão para alguém ali do banco de reserva. Ele conversa ali com o seu auxiliar técnico na beira do gramado e vai sair cartão amarelo para a comissão técnica da equipe do Londrina. 44 minutos, o tempo passa, o Roger Bravo. E ali os jogadores do Guarani discutindo, chega o árbitro ali arrumando a casa. Ih, que coisa, hein? Cartão amarelo para o Roger Silva, viu? Para o técnico da equipe do Londrina, confirmado o quarto cartão amarelo do jogo, o terceiro da equipe do Londrina. E vai vir mais cartão por aí, viu? O auxiliar aqui do árbitro tá sendo X9 para todo mundo e vai expulsar, viu? Vai expulsar aí, meu Deus, hein? Vai expulsar e vamos aguardar quem vai ser. Expulsou quem? Expulsou alguém ali, acho que do departamento da comissão técnica, viu? Do Guarani. Da equipe do Guarani. Saiu o cartão vermelho para a comissão técnica da equipe do Guarani. E o rapaz tirou o fone, viu? Tá discutindo com o Roger. Tá discutindo com o Roger.
A briga tá feia ali, viu? Cartão amarelo pro Roger, cartão vermelho para o auxiliar técnico da equipe do Guarani. Ali já tem uma rivalidade, né? Como eu expliquei pra você, o Roger foi ídolo na Ponte Preta, fez diversos gols vestindo a camisa da Ponte Preta no derby, né? Contra o Guarani sempre tem uma certa rivalidade. Tem mudança no Bugre outra vez, hein? Daqui a pouquinho informa o Daniel Farias. Trabalha a bola aqui pro Guarani, lançamento feito. E vem o Bugre, ponta direita na correria total, vai tentar criar a jogada, escorregou, vai nela pra tirar. A bola vai saindo pra fora, é arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. 45 minutos. Tempo regulamentar esgotado, só esperando os acréscimos do árbitro da partida. Tenta criar a jogada, tenta ali fazer ali o giro, vai pra cima, tentou fazer o toque, recupera a bola aqui pro Guarani, recupera o Londrina, minha nossa, hein? Que sorte, vem o Londrina, chegando com perigo na marcação, tira daí Bugre, completa, vai apertando Londrina, arremesso manual pro Londrina, mudou a informação. Pela equipe do Guarani, entra o jaqueta 19, o Denis Júnior, e sai o camisa 9, Bruno Santos. Sai o artilheiro do Guarani na temporada, o camisa 9, Bruno Santos, e entra o camisa 19, o Denis Júnior. É a 8ª mudança no jogo, a 4ª da equipe do Guarani. Informado então, informou o nosso repórter Daniel Farias. Informação na equipe do Verde, que te quero verde, e tem falta perigosa pro Londrina, hein, Daniel? Vai ter falta perigosa para a equipe do Londrina. Quem vai para a cobrança tem ali o jaqueta 20, o Gustavo França, e também o 21, o Tauan. O Gustavo com a direita e o Tauan com a esquerda. E acrescentou mais 6 minutos de acréscimo o árbitro Tailan Azevedo Gomes. Vamos até os 51 minutos da segunda etapa. Tem escanteio favorecendo a equipe do Londrina. Aliás, escanteio não, falta ali. Falta perigosa. 2 jogadores da bola, tem o França. Tem o França e o camisa número 21, que é o Tauan. Vai o França para a cobrança, falta perigosa. Chega, cruzamento, a bola tá viva, toque de cabeça, passa e vai embora, Daniel Farias. Chega com perigo de novo essa cobrança de falta da equipe do Londrina. Jogou para dentro da grande área e subiu mais alto que todo mundo por ali o Gustavo França. Não conseguiu ter sorte na finalização, jogou muito acima da meta do goleiro Andrei, que apenas acompanhou. É tiro de meta para a equipe do Guarani e segue no placar do futebol interior. Londrina 1, Guarani também tem 1. Quase 48, 47, 50, 1 pro Londrina, 1 também para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lançamento feito, tenta ali fazer o pivô, criar a jogada, afasta a equipe do Londrina. A bola vem caindo ainda pro Kelvin, não deu para ele. Chega na abertura, chega fazendo falta ali. A equipe do Guarani recupera a bola, o Bugre dominando, carregando, indo para cima ali o Giva. Giva fez o toque na abertura, chega o Londrina para afastar. A bola volta ali, reboteada, correria total. Vem descendo ali o Denis Júnior. Denis Júnior chegou batendo pro gol, para defesa do goleiro. Bem posicionado, Luiz Daniel faz a defesa, Daniel Farias. E era o Denis Júnior que chegava pelo lado esquerdo, trouxe para dentro da grande área com a perna direita, chutou para o gol da equipe do Londrina, mas pegou muito fraco na bola, ficou fácil para o goleiro Luiz Daniel fazer a defesa. Segue no placar, 1 para o Londrina, 1 também para o Guarani. 1 para o Londrina, 1 também para a equipe do Guarani. Você ligado aqui nesta Série C. Teve ali informação, vamos lá. Confirmando para você o cartão vermelho do Guarani, viu? Foi para o Marcelo Copertino, auxiliar do Guarani, que foi expulso por xingar o Roger, treinador do Londrina. E não por menos, o Roger, treinador do Londrina, também foi expulso, recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso e foi mais cedo para os vestiários, meu caro Gustavo Marques. Que coisa, será que vão brigar no vestiário? Porque dentro de campo... Aí quando chega lá... Só separa pra mim um copo com pipoca e o outro com refrigerante, viu? Tá tudo certo. Que coisa, né? Que coisa. Abre o jogo no círculo central, vem trabalhando bola a equipe do Londrina. Já faz a abertura de bola, dominando aqui na ponta esquerda, 49.
Falta apenas 1 minuto para terminar o jogo, 1 minuto e meio. Chega ali na marcação para afastar, chega ganhando falta para a equipe do Londrina. Falta pelo lado esquerdo, favorecendo a equipe do Londrina, Daniel. Mais uma falta perigosa em favor da equipe do Londrina na reta final do jogo. Entramos no último minuto final da partida. Lance favorável para a equipe do Londrina, mas eu acredito no Guarani. A torcida do Londrina impulsiona, canta, aplaude, incentiva o time. Esse que pode ser o último lance do jogo, meu caro Gustavo Marques. 50 minutos passados deste segundo tempo. Pode ser o último ataque da equipe do Londrina. O Bugre se segurando para ganhar um pontinho e voltar para Campinas com um ponto conquistado. O fora de casa. 1 para o Londrina, 1 também para a equipe do Bugre. E vai para a cobrança lá de falta, lado esquerdo. Ergue a cabeça, faz ali a sinalização. Vai chover bola na área. Chega no cruzamento, a bola tá viva. Sobe de cabeça para fazer o corte a zaga do Bugre. Volta ali a bola reboteada para a equipe do Londrina. Chega ali fazendo o corte, chega na recuperação, recupera Cicinho, manda o toque pra frente, a bola vai caindo lá na ponta, ergue os braços o senhor Taian, termina o jogo em Londrina, o Guarani continua com a invencibilidade. 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro Série C. Empata com Londrina. Gol marcado pelo Caio do Londrina. E gol marcado pelo Rafael da equipe do Guarani. 1 para o Londrina, 1 para a equipe do Guarani, Daniel Farias. Fim de papo por aqui. 1 para a equipe do Londrina, 1 também para a equipe do Guarani. Gols marcados pelo Caio aos 3 minutos da segunda etapa e o pela equipe do Guarani. O Rafael marcou aos 21 minutos do primeiro tempo. E aí o tempo fechou, viu? A equipe do Guarani foi lá tirar satisfação com a equipe do Londrina. Começa a pegar fogo por lá e aquilo que começou no banco de reservas se estende também para o gramado do jogo. Parece que o clima esquentou ali entre o goleiro Luiz Daniel com mais um jogador da equipe do Guarani, me parece que foi o Bruno Santos, viu? Mas, enfim, fim de papo. Isso não vai mudar o resultado. 1 para o Guarani, 1 também para o Londrina. Com esse resultado, o Londrina mantém a sua invencibilidade dentro de casa, mantém a sua boa campanha, ocupa a terceira posição na tabela geral de classificação com 20 pontos. E o Guarani, por outro lado, com este resultado, não consegue igualar a sua melhor marca do clube desde 2022, que seria o caso 4 vitórias seguidas, caso conseguisse vencer a equipe do Londrina. Resultado não foi o dos melhores, mas também não foi o dos piores para a equipe do Guarani, que se mantém ainda na 11ª posição na tabela geral de classificação, agora com 15 pontos, e o Londrina se mantém na 3ª posição com 20 pontos. Foram as emoções de Guarani 1, Londrina também 1, meu caro Gustavo Marques. Você ligado junto com a gente, 18 horas e 27 minutos. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida com vocês no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior para abordar esse empate, 1 para a equipe do Guarani, 1 também para a equipe do Londrina. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. 18 horas e 30 minutos, estamos de volta aqui no fim do jogo, abertura do fim do jogo aqui pelos canais Futebol Interior, na transmissão de mais uma rodada da Série C, 11ª rodada. O Guarani empata em 1-1 com a equipe do Londrina. Os gols do Londrina foram marcados pelo Caio, né? E também o gol do Guarani marcado pelo camisa número 3, o Rafael, deu um empate para a equipe do Guarani. E esse finalzinho de jogo aí, antes de você comentar o jogo inteiro, Daniel, vamos por partes. Esse finalzinho de jogo aí, o Guarani merecia ter saído com a vitória? Acredito que até com a vitória sim, viu? No placar de 2-1, na minha opinião, seria o mais justo. Mas esse 1-1 também tá de bom tamanho, viu, o meu caro Gustavo Marques? Levando em consideração que o Londrina é um time que já vem jogado há bem mais tempo, está ali dentro do G8, é o atual terceiro colocado. Era um adversário difícil, afinal de contas defende uma invencibilidade jogando dentro de casa, então a gente esperava que seria um jogo difícil e a gente pôde ver um Guarani jogando de igual para igual. Isso só mostra o fortalecimento aí do clube, que vem aí com a chegada do novo técnico Marcelo Fernandes, que vem dando uma nova cara para a equipe do Guarani. Esse é o Daniel Farias, repórter da equipe do Guarani aqui nos canais Futebol Interior. Mais uma transmissão ao lado dele. 11ª rodada, estádio Vitorino Gonçalves Dias. O VGD, a equipe do Guarani, saiu com empate pelo placar de 1-1. Daqui a pouquinho, quando tiver informações, aliás, quando tiver condições, me informa pra gente trazer o comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Hoje tem coletiva do técnico da equipe do Guarani. Também nós vamos debater o que foi esse jogo, este primeiro tempo, este segundo tempo, que o Guarani acabou empatando pelo placar de 1-1. E na classificação, o Guarani se manteve na 11ª colocação. É isso, né, Daniel? Exatamente. Na classificação geral, o Guarani se mantém na 11ª posição com 15 pontos e o Londrina se mantém na 3ª com 20 pontos. Lembrando que os próximos jogos da equipe do Londrina por essa terceirona vai ser contra a equipe do Botafogo da Paraíba no próximo dia 13/7, às 4h30 da tarde, jogo fora de casa lá na Paraíba.
E a equipe do Guarani joga dentro de casa também no dia 3, às 4h30 da tarde. Lembrando que dia 3 vai ser no próximo domingo, 13 de julho de 2025, Guarani e Ituano. E é claro que você vai curtir aqui com a transmissão do canal Futebol Interior. Tá certo, esse é o nosso amigo Daniel Farias. Agora vamos com o comentário final do YouTube aqui nos canais Futebol Interior. Agora o comentário final. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro Série C, jogando fora de casa pela 11ª rodada no estádio Vitorino Gonçalves Dias, do VGD. Guarani empatou em 1-1 com a equipe do Londrina. Comecinho de jogo, dava para perceber aí o Londrina muito melhor que o Guarani, né? Parece que a bola queimava nos pés do Guarani, dos jogadores do Guarani. A superioridade do Londrina estava escancarada aí para quem acompanhou a transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Comecinho de jogo, dava para perceber, o Londrina vai golear o Guarani. O Guarani errando, não conseguindo jogar, até que o Londrina fez o primeiro gol. O Guarani só conseguiu equilibrar o jogo no finalzinho do primeiro tempo. Segundo tempo, o Guarani melhorou muito, entrou diferente, foi para cima do Londrina, teve oportunidades, né, desperdiçadas, jogo muito equilibrado. No finalzinho do jogo, lá pros 30 em diante, só dava Guarani apertando, dava para imaginar que o Guarani sairia com a vitória. Mas a equipe do Londrina, uma equipe bem postada, a zaga muito bem organizada, né, por mais que tomou um gol de escanteio, bola parada, eu subi mais que a defesa, colocando a bola para o fundo do gol, mas uma zaga muito bem postada, conseguiu aí conter, conseguiu aí evidentemente quebrar aí os ataques da equipe do Guarani, mas o Guarani bombardeando, assim como o Londrina começou o jogo, o Guarani terminou o jogo bombardeando, mas não teve evidentemente a competência de fazer o segundo gol. O Londrina abriu o placar com o Caio aos 6 minutos, né, do segundo tempo, e o Guarani empatou com o Rafael, ambos zagueiros, né? Rafael sobre a defesa da equipe do Londrina, empatando o jogo. Para mim um resultado justo, né, por conta da partida, mas se for analisar os minutos finais, como o Daniel Farias falou, o Guarani merecia ter saído com a vitória. O Guarani entra aí na próxima rodada com 6 jogos sem perder. O Guarani entrou em campo com Londrina com 5 jogos sem perder, já entra em campo na próxima partida 6 jogos sem perder. Um campeonato aí impecável aí após a janela que o Guarani está fazendo. O Guarani se estaciona aí na classificação, né? O Guarani que está aí na 11ª classificação do Campeonato Brasileiro da Série C com 15 pontos. Esse é o comentário final do YouTube. Comentário final. Agora vamos com o comentário final do Instagram. Agora o comentário final. Gustavo Marques. Brasileirão Série C, estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD. Guarani empatou em 1-1 com Londrina. O gol do Londrina foi marcado logo aos 3 minutos do segundo tempo. Caio, zagueiro, abriu o marcador para a equipe do Londrina. E posteriormente, o zagueiro do Bugre, o Rafael, num cruzamento, subiu sobre a defesa e empatou o jogo. O Guarani entra na próxima partida com 6 jogos sem perder nesse campeonato Brasileiro Série C. E olhando, analisando o cenário do jogo do segundo tempo, o Guarani poderia ter saído com a vitória porque merecia ter feito o segundo gol. Comentário final. Agora vamos para mais um rápido intervalo, depois voltamos em definitivo, Daniel, com as notas do jogo e também com todos os quadros aqui dos canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Tá certo, positivo, estamos de volta aqui no Fim de Jogo dos canais Futebol Interior. 18 horas mais 41 minutos, horário de Brasília, direto do Alto do Taquaral, na Chácara Primavera. O Guarani empatou em 1-1 com Londrina, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. E aí, Daniel, vamos fazer uma análise aí do que foi este primeiro tempo e segundo tempo da equipe do Guarani? Conta pra gente aí como foi essa partida com empate em 1-1 da equipe do Guarani. Beleza, Gustavo? Vamos nessa etapa final aqui da nossa jornada esportiva, analisando o que foi o rendimento da equipe do Guarani no jogo de hoje. A equipe do Guarani começou o jogo pressionada pela equipe do Londrina, o que era natural, afinal de contas, estávamos jogando fora de casa, com apoio do torcedor da equipe do Londrina, com o Londrina defendendo a sua invencibilidade na temporada até aqui e brigando para, quem sabe, conseguir o vice-lugar na tabela geral de classificação. Tinha muita coisa em jogo para a equipe do Londrina, então era necessário e esperado essa pressão no início do jogo. A equipe do Guarani respeitou demais, analisou demais o adversário nesse primeiro tempo e a partir dos 22 minutos da primeira etapa veio a virada de chave com o Cicinho chegando próximo a abrir o placar, seguido também de uma outra oportunidade também desperdiçada pelo Cicinho logo aos 30 minutos também da primeira etapa. Fomos premiados aí com cartão amarelo para o jaqueta número 3, o Rafael, aos 13 minutos também fez o gol de empate da equipe do Guarani, ou seja, além de receber o cartão amarelo, também foi o homem-gol aí, empatando
empatando o jogo em 1-1 contra a equipe do Londrina. No segundo tempo, o Londrina deu uma esfriada, começou com a pressão que foi o início do primeiro tempo. A gente sabe que é natural esses 10 primeiros 15 minutos ali, a pressão da equipe do mandante do jogo. Afinal de contas, é de praxe que isso aconteça. E logo depois, o Guarani começou a dividir o meio de campo junto com a equipe do Londrina. Criou muitas oportunidades pelo lado esquerdo ali com o jaqueta número 9, o Bruno Santos. Teve também a participação do Kelvin, muitas vezes pelo lado direito, mas infelizmente não conseguiram virar o jogo. Teve oportunidade, foi merecedor, mas nem sempre o mérito é responsável pelo resultado. Resultado justo, na minha opinião, em 1-1, porque foi apresentado tanto da equipe do Londrina quanto da equipe do Guarani. Resultado esse que não é de todo ruim para a equipe do Guarani, afinal de contas vai jogar contra o Ituano no próximo domingo, dentro de casa, no Brinco de Ouro, e você vai acompanhar aqui com transmissão dos canais Futebol Interior. Já o Londrina tem desafio fora de casa contra o Botafogo da Paraíba, também no próximo domingo, às 4h30 da tarde. Jogo tudo igual em 1-1, um pontinho conquistado fora de casa, que a gente sabe também que é muito importante, e vamos dar seguimento nessa temporada, esperando que o Guarani continue nessa escalada na competição nacional. Tá certo, esse Daniel Farias com o seu comentário que foi esse jogo, empate em 1-1 da equipe do Guarani, também 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do Londrina. Agora o Guarani busca forças. Próximo jogo do Guarani no Brinco de Ouro? Próximo é Brinco de Ouro contra a equipe do Ituano. Do Ituano também, que está aí na zona de classificação, né, Daniel? Exatamente. Jogo também que promete fortes emoções, é um jogo difícil. O Ituano que está dentro do G8 e o Guarani, se vencer, começa a brigar aí dentro do grupo de acesso. Tá certo, esse é Daniel Farias, o nosso repórter. Agora vamos aí, evidentemente, com as notas do jogo. Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá certo, estou aqui com vocês, vamos com as notas do jogo. Começando o Daniel Farias com o goleiro do Guarani, o Andrei, hein? É só nota pro Andrei. Para o goleiro Andrei, eu dou nota 10 pro jogo de hoje. Nota 10. E por quê? Fez muitas defesas ali incisivas em cima do ataque do Londrina. Oportunidades essas que foram criadas pelo Vitinho e pelo Iago Teles. E em 2 lances perigosos ali, o Andrei mostrou ao que veio. Por esse motivo, salvou a equipe do Guarani. E por esse motivo, nota 10 aí pro arqueiro da equipe do Bugre. Tá certo, tá então, nota 10 pro Andrei. Cicinho, lateral. Pro Cicinho, eu vou dar nota 7. Eu teve 2 lances ali desperdiçados frente ao gol, lances esses que a gente sabe numa situação de um jogo de tão importância e dificuldade que é contra a equipe do Londrina, não se dá para desperdiçar. Ganha os méritos porque criou a oportunidade, mas deméritos por ter desperdiçado a oportunidade, por isso nota 7 para o Cicinho. Nota 7 para o Cicinho. E o Rafael, autor do gol e também o amarelado? Ele vai receber nota 8, na minha opinião, tá, o meu caro Gustavo Marques. Mas por que, Daniel, não vai receber 10? Não vai receber 10 porque recebeu um cartão amarelo e a gente sabe que isso cria problemas futuros para a equipe. Numa parte ali, digamos, de precisar do Rafael, caso ele esteja suspenso, caso receba mais um cartão amarelo, vai ser uma peça ali importante que o técnico Marcelo Fernandes não vai poder contar. Então, por esse motivo, mesmo sendo o homem-gol, recebe nota 8 por conta do cartão amarelo. Alisson, zagueiro da equipe do Guarani. O Alisson que foi substituído no decorrer da partida, mas na minha opinião, até onde ele veio se apresentando, ele recebe nota 8. Foi muito cirúrgico nas suas colocações ali, passes de bola, criou muitas oportunidades ali na frente pro Caio Melo. E por esse motivo, nota 8 pro Alisson. Nota 8 pro Alisson. Emerson, meia dúzia da equipe do Guarani. O Emerson, pouco eu ouvi você falar o nome dele durante o jogo, tá? Teve um jogo bem apagado, pareceu se esconder da bola, se omitir das jogadas, então por esse motivo, nota 5 pro Emerson. Tá certo, nota 5 então pro Emerson, é isso? Isso. Alan Santos. Pro Alan Santos eu dou nota 9.
tá? Para o capitão da equipe do Guarani pelos seguintes motivos. Era um jogador que era muito presente no gramado do jogo, ora trabalhando essa bola pelo lado direito, ora ajudando também na marcação no campo defensivo, e em um dos lances ali, o Alan Santos foi o responsável por impedir o gol do Londrina, tirando a bola ali, bem dizer, na linha da meta do goleiro Andrei. Então, por esse motivo, nota 9 aí para o capitão, o Alan Santos. Kelvin, camisa 7. Pro Kelvin também dou nota 8 para o jaqueta número 7 da equipe do Guarani. Criou muitas oportunidades, como eu falei no comentário anterior ali pro Diego Torres e também pro Bruno Santos. Por esse motivo, mas também pouco voltava para ajudar na marcação. Então, por esse motivo, dou nota 8 aí pro Kelvin, pro jogo de hoje. Nota 8, então, pro Kelvin. Matheus Sarará. Matheus Sarará, eu dou nota 10 para o camisa número 8 da equipe do Guarani. Jogador de muita importância ali no meio de campo, trabalhando muito essa bola também na defensiva. Não pareceu em nenhum momento ali ter um desgaste, ter um cansaço físico. Mentalmente ele estava bem mais focado que os outros jogadores no gramado do jogo. Isso porque eu falo, poucas vezes eu vi o Matheus Sarará desapercebido ali no gramado do jogo. Se ele não estava correndo atrás da bola, ele estava em marcação ali com a equipe adversária. Então, por esse motivo, pelo empenho do Matheus Sarará, nota 10 para o camisa número 8. Nota 10, então, para o Sarará. Caio Melo, camisa 11. Caio Melo já entrou pendurado no jogo de hoje, né? Já tem 2 cartões amarelos aí no seu histórico. Se receber um terceiro, já seria desfalque para a equipe do Guarani. Mas em relação ao jogo de hoje, nota 10 para o Caio Melo. Teve oportunidades, trabalhando essa bola pela infiltração e também no lado esquerdo. Chegou algumas vezes de frente para o gol, mas a gente sabe que a defensiva do Londrina atrapalhou um pouco as suas finalizações. Então, por esse motivo, nota 10 para o Caio Melo. Nota 10, então, para o Caio Melo. Diego Torres, camisa 10 do Bugre. Diego Torres dou nota 9, foi um jogador importante também ali na ofensiva da equipe do Guarani. Teve baixo rendimento, uma parte ali do segundo tempo, onde ele já não se importava muito com a jogada, já não corria muito atrás da bola, e talvez seja até por isso que ele foi substituído pelo técnico Marcelo Fernandes. Mas nada isso tira mérito do rendimento dele no primeiro tempo. Então, por esse motivo, nota 9 para o Diego Torres. Nota 9, então, para o Diego Torres. Bruno Santos, camisa 9 da equipe do Bugre. Para o Bruno Santos, dou nota 10. Ele que é artilheiro da temporada da equipe do Guarani. Tem a ofensiva muito forte pelo lado esquerdo. Trabalha muito essa bola em profundidade. Teve muitos cruzamentos para dentro da grande área. Poucas finalizações, é verdade, mas ele esteve muito ali procurando prestar uma assistência para a equipe, jogando essa bola para dentro da grande área. Mas a gente sabe que o Londrina, assim também como o Guarani, são muito fortes na bola aérea. Então, por esse motivo, nota 10 aí para o Bruno Santos. Nota 10, então, para o Bruno Santos. Cauã Jesus. Cauã Jesus entrou mostrando uma nova cara para a equipe do Guarani. Entrou ali no lugar, salvo engano, foi do Alisson, né? Entrou no lugar ali dando uma cara nova. Ele que é meia, natural de São Paulo, é menino novo, mas chegou prestando uma velocidade que pelo lado direito já estava em decadência na equipe do Guarani. Então, por esse motivo, Cauã Jesus recebe nota 10 na minha avaliação. Nota 10, então, para o Cauã Jesus. Giovani. O Giva, só nota para o Giovani. Giovani, dou nota 8. Giovani foi uma das opções do técnico Marcelo Fernandes para o decorrer da partida no segundo tempo, mas quando entrou, pouco apareceu ali também como um auxiliar das tentativas de infiltração na parte ofensiva da equipe do Londrina. Então, por esse motivo, por esse jogo apagado no segundo tempo, nota 8 para o Giovani. Nota 8, então, para o Giovani. E o Isaac? O Isaac, camisa número 20 da equipe do Guarani, eu dou nota 9 para o Isaac. Também foi uma das opções do Marcelo Fernandes para dar sequência no jogo. Entrou com garra, entrou com determinação, mas foi pouco na criação. Não senti ele muito ali próximo dos jogadores, naquela articulação com as jogadas. Então, por esse motivo, nota 9 para o Isaac, camisa número 20.
Denis Júnior. Para o Denis Júnior, para fechar com chave de ouro, dou nota 10 pro Denis Júnior. Foi opção entrando no lugar de Bruno Santos, que vinha jogando bem, e o Denis Júnior, apesar de novo, entra com uma baita responsabilidade no jogo de hoje, substituindo nada mais, nada menos que o artilheiro do time na temporada. Então isso já cria um grande volume e responsabilidade nas costas do Denis Júnior, que soube corresponder bem dentro do gramado de jogo. Teve chance de fazer um gol, mas infelizmente não foi a noite de sorte do Denis Júnior, mas por esse motivo, nota 10 aí para o camisa 19 da equipe do Guarani. Nota para o técnico do Guarani, Marcelo Fernandes. Para o Marcelo Fernandes, eu dou nota 9, tá? Falando especificamente no jogo de hoje. Se formos analisar uma temporada completa, seria nota 10 para o técnico Marcelo Fernandes, que vem com uma cara nova na equipe do Guarani, conquistou 14 pontos desses que já foram conquistados pela equipe do Guarani, vem dando uma nova cara para a equipe. Nem sempre se vive de vitória, é claro, mas um empate fora de casa também é um ponto importantíssimo para uma equipe visitante, levando em consideração a importância e a altura e o peso que é a camisa do Londrina. Então, por esse motivo, nota 9 para o Marcelo Fernandes, técnico da equipe do Guarani. Sua nota para o Tayan, o árbitro da partida. Precisa dar nota para ele? Eu vou te falar. O Tailan Azevedo Gomes, ele que é lá do Amapá, lá do norte do país, pecou em algumas situações. Teve um lance ali perigoso do Guarani, onde o Alan Santos chegou dentro da grande área. Teve um lance perigoso ali onde realmente o jogador que vem fazendo ali a interceptação, que é no caso o Wallace, realmente ele toca na bola, mas o segundo jogador, que era o João Tavares, ele joga-se para cima do camisa número 4, o Alan Santos. E aí cria uma dúvida no lance, se realmente houve pênalti ou não. É um lance muito curioso, é um lance que acontece de uma forma muito rápida, que é fora o lance da bola, porque realmente o zagueiro da equipe do Londrina tirou realmente de forma correta, sem falta, sem pênalti, em cima da bola, mas teve o impacto do outro jogador. Então esse é um lance perigoso que faltou análise, e aí eu até entendo, não tem o VAR para auxiliar, pelo menos nessa primeira fase, o que eu acho errado, mas a gente sabe dos custos que o VAR gera, né, numa folha, que provavelmente será aplicado na segunda fase da terceirona. Mas no jogo de hoje, o Tailan, ele recebe nota 9 pelo seu rendimento, nas aplicações corretas de cartão, na expulsão ali do técnico Roger e também do preparador físico do Guarani, por conta de uma briga ali extracampo, realmente não havia necessidade para isso, mas por conta da sua falha ali nas marcações em pontos decisivos do jogo, nota 9 para o árbitro da partida. Tá certo, então, essas foram as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. É isso aí, meus amigos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com vocês para abordar o que mais aconteceu no jogo entre Guarani e Londrina. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quero 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. 19 horas em ponto na cidade de Campinas. Um para a equipe do Londrina, um também para a equipe do Guarani. Esse foi o jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, onde o Guarani empatou jogando fora de casa. Lembrando que o Bravo Bugre Guerreiro se estacionou na 11ª colocação com 15 pontos. O líder do campeonato continua o Caxias, bem encaminhado, né, Daniel? Provavelmente já está classificado para a próxima fase. Tem uma diferença aí de 4 pontos do terceiro colocado, né? Uma diferença enorme aí do 8º colocado. Então, praticamente classificado Caxias. Segundo colocado é a Ponte Preta, 20 pontos. Londrina, 20 pontos. O Ipiranga, 19 pontos. O Náutico, 16 pontos. Sexto colocado é o CSA de Alagoas, com 16 pontos. Ituano, na 7ª colocação, com 16 pontos. O Floresta é o 8º colocado, com 16 pontos. Nona colocação é o São Bernardo com 15 pontos, Brusque com 15 pontos, Guarani com 15 pontos na 11ª colocação. A equipe do Maringá é o 12º, tem 13 pontos, o Tombense é o 13º colocado, tem 11 pontos, o ABC é o 14º colocado, tem 11 pontos, 15º é o Itabaiana, tem 10 pontos, 16º é o Figueirense, tem 10 pontos. Na zona de rebaixamento tem Anápolis com 10 pontos, na 18ª, o Botafogo de Pernambuco com 9 pontos, o Confiança do Sergipe com 9 pontos na 19ª colocação e o Retrô, 20º colocado, tem 8 pontos. Essa é a classificação geral do Campeonato Brasileiro Série C. Lembrando que amanhã, dia 7, tem Ponte Preta e Tombense, jogo válido aí pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Tem também Botafogo e São Bernardo. E jogo finalizado, apenas esses 2 jogos, viu? Fecha amanhã a 11ª rodada. E os jogos finalizados ontem, o Náutico empatou 0-0 com o Floresta, lá em Recife. O Ituano venceu por 2-0 o Retrô, lá no Novelli Júnior. O Confiança empatou em 1-1 com o ABC. O CSA perdeu pelo placar de 3-2, o Caxias venceu pelo placar de 3-2 o CSA. E hoje o Anápolis venceu o Itabaiana pelo placar de 1-0 e o Londrina empatou com o Guarani, placar de 1-1. O que você
pode, evidentemente, esperar dessas próximas partidas relacionadas ao Guarani, o Daniel Farias? Podemos esperar um Guarani bem mais postado, né? Hoje com uma nova cara, com uma nova postura no gramado do jogo. Contra o Ituano, vai ser jogo difícil, igual como foi contra a equipe do Londrina. Afinal de contas, o Ituano está na briga ali pelo acesso. É time a ser respeitado. Mas o Guarani vai jogar dentro de casa, no Brinco de Ouro, com o apoio do seu torcedor. E aqui, claro, também fica o convite para que o torcedor bugrino se faça presente em bom número lá no Brinco de Ouro. E aquele que não puder ir, vem aqui para o canal Futebol Interior, que nós vamos também levar essa emoção de Guarani e Ituano. Mas para esse jogo, eu espero muito equilíbrio e acredito sim numa vitória do Guarani sobre o Ituano. Uma vitória mínima, tá? Sendo bem franco, uma vitória mínima, mas mesmo assim, 3 pontos dentro de casa já vai ser muito importante para a equipe do Guarani, que o importante nessa altura do campeonato já não é na briga pelo alto da tabela, para quem é primeiro, para quem é segundo, é para estar dentro do G8, porque aí zera tudo e aí começa uma nova competição na segunda fase da terceirona, meu caro Gustavo Marques. É isso aí, Daniel Farias, tudo igual, Guarani 1, Londrina também tem no Campeonato Brasileiro da Série C, o Bravo Bugre Guerreiro, por pouco, hein, por pouco aí, se fosse ver o primeiro tempo, o Guarani estaria derrotado. Podemos cravar que o primeiro tempo foi do Londrina e o segundo tempo do Guarani, ou Daniel Farias? Podemos sem sombra de dúvida e erro, viu? Realmente o primeiro tempo foi dominado pela equipe do Londrina e o segundo foi dominado pela equipe do Guarani. Foi 50% de posse de bola para cada um, foram ao todo 8 escanteios, foram 5 pelo lado do Londrina e 3 pela equipe do Guarani. Chutes ao gol foram 3 pela equipe do Guarani e 2 pela equipe... Desculpa, 3 pela equipe do Londrina e 2 pela equipe do Guarani. Então isso mostra que foi realmente um jogo equilibrado. O Londrina teve mais volume de jogo, é verdade, ditou o ritmo da partida por muito tempo, mas o Guarani jogou de igual para igual e o resultado foi esse. 1-1 no placar justo, na minha opinião. E vamos esperar para o próximo jogo contra o Ituano que o Guarani consiga garantir mais 3 pontos na tabela geral de classificação. E aí o interessante é que o Londrina não perde há 3 jogos, mas conseguiu manter a sequência de vitórias. O Tubarão, no entanto, aí é o terceiro colocado, agora com 20 pontos, 4 a menos em relação ao líder Caxias. O Guarani não perde desde o dia 10 de maio, onde teve a derrota ali por 1-0 para o São Bernardo. No período, são 3 vitórias e 3 empates. O Brugli, porém, é o 11º colocado agora com 15 pontos na tabela geral de classificação, meu caro Gustavo Marques. Tá certo, 19h06. Até agora nada do técnico Marcelo Fernandes, Felipe Marques. Nada do técnico Felipe Fernandes, aliás, Marcelo Fernandes. Já pensou um dia o Felipe ser técnico, hein? Que coisa. Ainda nada do técnico então Marcelo Fernandes. Ia dar resultado em muito time, viu? Ia dar resultado. Não ia? Ia. Ora, bom, não. Aqui no futebol tem dado resultado, né? Que coisa. A cadeira ainda não rodou, né? Não teve dança das cadeiras, né? Sempre Felipe Marques no comando dos botões, modulando aí os botões dos canais Futebol Interior. E mais uma transmissão e mais uma partida em que o Guarani sai, evidentemente, com empate. Um pontinho, volta para Campinas. E se vencer o próximo jogo contra o Ano, aí fica um resultado magnífico o jogo de hoje, né? É como muda, né? Exatamente, muda totalmente o cenário. E é como você falou, o campeonato da Série C é um campeonato de tiro curto, onde as diferenças de pontos também são muito pequenas, né? Você pega ali um pessoal que está ali na zona do Z4, para sair às vezes é 1 ponto só, 2 pontos só. Então é um grupo, é um campeonato que ele é muito embolado na questão de pontos, onde tudo pode mudar ali em apenas 2 ou 3 rodadas. Então a gente espera que aconteça essa vitória e eu estou muito confiante da vitória do Guarani na próxima rodada contra a equipe do Ituano, dentro de casa, repito, no Brinco de Ouro. Apoio do torcedor tem que se fazer presente, faça a sua parte, vista a sua camisa alviverde, vá para o Brinco de Ouro, apoie a equipe do Guarani para, quem sabe, conseguir esses 3 pontos dentro de casa e aí sim, de fato, entrar para dentro do G8 e aí, meu amigo, vira uma outra história, né, meu caro Gustavo Marques? Vira uma outra atmosfera pro torcedor bugrino. Felipe, em situação de empate, tem melhor em campo?
Vamos então com o quadro Melhor em Campo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Daniel Farias, para você, quem foi o melhor na equipe do Guarani no jogo de hoje? Na minha opinião, o jogo foi bem difícil, sabe? Até para escolher o craque do jogo. Mas eu vou dar essa moral aí pro Rafael. O autor do gol? O autor do gol. Acho Rafael, que é justo, né? Camisa número 3, então, autor do gol. Para você, ele foi o craque do jogo, então, o Rafael. E eu não vou ser diferente de você. Rafael, para mim, também foi o craque do jogo por ter feito o gol. Então, Rafael eleito o melhor em campo, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. 19h09 na cidade de Campinas. É o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Eu vou por mais um rápido intervalo. Se o técnico falar, a gente coloca ele no ar. Senão a gente posta aí nos próximos dias aí a entrevista do técnico Marcelo Fernandes. Rápido intervalo, volto em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques.
Tá certo, estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, na transmissão esportiva, o empate do Guarani, 1 pro Guarani, 1 para a equipe do Londrina. Deixa eu me despedir agora do repórter Daniel Farias, o repórter da equipe do Guarani, ele que fez as reportagens, fez também os comentários do jogo. Valeu, Daniel Farias, e até o próximo domingo, hein? Próximo domingo tem Guarani e Ituano pelo Campeonato Brasileiro Série C. E aí vai ser aquela mesma sequência, né, Gustavo? No dia 13 tem Guarani e Ituano, e na segunda-feira tem Guarani, a equipe B, contra a equipe... Rapaz, eu sumi aqui a informação, peraí. No Copa Paulista, a equipe B do Guarani, e no Campeonato Brasileiro Série C, equipe profissional. Contra o Rio Branco. Rio Branco. Na segunda-feira. Tá certo, então. Valeu, Daniel. Tá certo. Muito obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Sempre é uma honra dividir o microfone do Futebol Interior juntamente com você. Agradecendo também aqui ao Felipe, hoje ele que está no comando da aparelhagem. Muito obrigado também a toda a diretoria do canal Futebol Interior. Positivo, então, gente. Vamos embora com a ficha técnica do jogo de hoje. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro Série C, Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VZD, 11ª rodada, a equipe do Guarani empatou em 1-1 com a equipe do Londrina. O Guarani foi a campo com Andrei, Cicinho, Rafael, Alisson, Emerson, Alan Santos, Kelvin, Matheus, Sarará, Caio Melo, Diego Torres e Bruno Santos. Algumas mudanças foram feitas pelo técnico Marcelo Fernandes, ele colocou o Cauã Jesus, colocou o Giovani, colocou o Isaac, colocou o Denis Júnior no segundo tempo. O Denis Júnior entrou no lugar do Bruno Santos, o Isaac no lugar de Diego Torres, o Giva no lugar do Caio e o Cauã Jesus no lugar do Alisson. Os gols foram marcados por zagueiros. A equipe do Londrina abriu o placar com Caio e, para fechar, o zagueiro Rafael da equipe do Bugre empatou o jogo. O árbitro da partida foi o Tayan. Esse foi o árbitro da partida. E essa também foi a ficha técnica do jogo. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu, amanhã não, né? Até domingo que vem. Amanhã tem Ponte Preta, transmissão com os irmãos Corsato. Valeu! Ficha técnica do jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.